Agora foi, hein, rapaziada. Hongers. Ai, meu Deus, que emoção. Tem muita coisa pra responder, calma aí. Ih, voltou. Finas, senhores, finas, senhores. Mano, é caveira do rock and roll. É caveira do dia do Saci, mano. E eu tô muito mais tranquilo. Eu achei que o problema era o meu OBS. Não era. Eu descobri que era só a minha internet. Eu não tinha. Então, sempre quando der, tá ligado? Naqueles períodos de 2 semaninhas ali, não custa nada chegar ali no modem e dar um. Tá ligado? Dar só uma reiniciada nele pra ele dar uma respirada. Porque eu não, pelo jeito eu não reiniciava meu modem há 3 meses já. Ele tava rodando na pauleira, mano. E hoje ele chegou no seu ápice dele e não conseguiu fazer uma live. Cheguei, dei um abraço nele e falei, ô, bom trabalho, irmão. Aí ele, appreciate the love. Sobre isso. É sobre isso. Tem muita coisa no Discord. Eu vou dar uma olhada. Tá bebendo Mike Monza, mano. Botei. Eu deixei até uns pacotinhos de derby no lado. Pra ver se ele melhorava. Ah, tá. Quer saber? Quer saber? Quer saber? Vocês querem saber a verdade? É um bom ponto. Eu ia jogar o jogo do medo à meia-noite. Só que tem muito vídeo pra ver. Não, eu vou jogar meia-noite, deixa quieto. Mantém esse plano. Mas a gente vai ver esses vídeos de terror, mano. Vídeo de terrorcinho, mano. Terror assombração. Pelo menos uma piedade, né? Levar o celular no médico. Tadinho. Vídeo de terror? É vídeo de terror? Aí eu não sei, hein? Começou aqui alto, hein? Começou. Caraca, mas tem meia hora o vídeo, velho. Então eu vou fazer assim, eu vou ver um. Deixa eu ver quanto que é. Isso é meia hora também. O Eduardo mandou. Eu vou ver um do. Ó, eu vou ver dois que o Pedro mandou. Aí eu continuo com o do Erickson que ele mandou. E aí vai dar mais ou menos meia-noite. Já vai entrando no clima pra daí eu jogar o jogo do terror. Entendeu? Entendeu? Então vai ser isso aí. Vou pegar o videozinho aqui. Pera bom, pera pay. Vocês me acompanham nessa? Vocês me acompanham nesse. O que é? Meu Deus. Um tapinha só. Que isso, cara. Não machuca o PC não, velho. Faz isso com ele não. Mas vamos ver o vídeo, boys. Vamos ver o vídeo. Vamos lá.
A gente tá no. A gente tá no TikTok, a gente tá no TikTok, TikTok. Não, TikTok, TikTok. E. Tá, aqui. Acho que eu estou pronto. Vamos lá. Play no Have vídeo. slowly risen over the years from the lowly 6. Our standards Nossos padrões estão have slowly aumentando, risen fato. over the years from the lowly 640 by 480 resolution up to today's 1080p and beyond. I'm sure we used to treat 30 FPS as the acceptable minimum, whereas now it's almost always 60, unless you're a console gamer. And of course, we also want today's games to look better than ever before. But I think that somewhere along the way, we've lost sight of what really matters. We've begun reviewing things in an increasingly irrelevant way, which has gone as far as to be misguiding to readers looking to buy. Now, I'm not talking about bottlenecking, frame times, and the usual things. They're spoken about enough already. I'm looking at the ultra quality setting in games. This realization started for me with the high end. Eu acho que realmente eu devia ter explicado antes, né? Esse vídeo é sobre o cara argumentando por que a configuração ultra é idiota. Benchmarks started being introduced a few years ago. Back then, results made it very clear that no system was anywhere close to delivering acceptable frame rates at this resolution. It's only been with the 980 Ti's and Fury X's that dabbling with this resolution has become possible. And indeed, only with the recent 1080 Ti that we've seen 60 FPS at 4K in AAA titles. In other words, to play at 4K, you need the best. But this hasn't reflected my experiences at all. Back when I first got a 4K monitor, I sported a GeForce 670 graphics card. By today's standards, it's below all but the slowest of modern systems, and is about 1/4 the speed of a GeForce 1080. Clearly, 4K is out of the question. Only it wasn't, as I was able to get very acceptable performance in many modern titles at 4K, simply by turning down the settings somewhat. And I don't mean turning it down to lowest, but rather replacing Ultra with Medium or High, which would instantly double the frame rate I'd get, and with very little impact on graphical quality. I'm not going to recommend a GeForce 670 if you want a game in 4K. Então eu acho que eu só coloco Ultra quando é tipo o meu PC tá rodando muito bem o jogo, tá ligado? Quite happy at 4K without needing the most powerful graphics card available, even if the benchmarks say otherwise. By the way, this is a real backtrack from me. I have always loved the cutting edge, prioritizing highest quality settings above everything else, including resolution and frame rate. I played through Fear at 640 by 480 just that I could have everything turned up to highest, complete with those pretty parallax bullet holes. And despite Oblivion only letting you choose between HDR or anti-aliasing, I found ways of enabling both just so that I could experience it that way. And Crysis didn't run too well on very high, but I stuck with it because I felt that this was the one game where it would be a real shame to compromise with the graphics. So when I tell you that I'm happy with lower quality settings in modern titles, I genuinely believe it, and I'm not just making up excuses. The reason I no longer care is because high graphics settings no longer represent what they used to. Go back 10 or 15 years and it's clear that games were designed with high settings in mind. Then to accommodate for lower settings and slower systems, they potatoized the graphics. You wouldn't want to play on those unless you had to, but modern games don't do this. They look beautiful, even at lower settings. I have always believed that developers use current gen consoles. Tipo, eu joguei uma vez só em live o Destiny 2. Cara, eu realmente me surpreendi. O jogo tava tipo, todo no médio, assim, tá ligado? E mais a parte do começo do jogo tava muito bonito, velho. É bizarro, tá ligado? Ele tava rodando super de boa. É tipo, como ele falou mesmo, hoje em dia, tipo, quando você coloca no baixo, o jogo ele não vira uma batata, tá ligado? Ele continua bonitinho. Então, tá ligado? Eu também, tipo, mano, se meu PC tá rodando, se eu vou, tipo, eu consigo bater 60 FPS no alto. Tá ligado? Mas às vezes eu sinto cair. Aí eu coloco no médio. Tá ligado? Ou eu travo o jogo a 30. As a baseline, but even modern consoles such as the PlayStation 4 and Xbox One have enough horsepower to produce perfectly pretty graphics. If anything, it's now the higher graphics settings that are the afterthoughts. Let's face it, there's no excuse for games to look or to run slowly today. If they do, then the fault lies with the developers more than with the hardware in our machines. And I like the way that developers are now targeting the lowest settings rather than the highest. Helps more people to play the game the way it should be played. I first remember this happening with Crysis actually. Whilst the first game looked beautiful and high and very high, turn it down and it looked potato. But Crysis 2 and 3 remain very nice on lower settings and only add to it as you go up. As you can see from this, the third game looks nice even on medium.
whilst the frame rate is far more desirable than on Ultra. Would you really want that compromise, even if you could run Ultra at 60? Unless a game is intentionally designed with higher quality settings in mind, I don't think that it's worth the performance hit. Even if I can manage 60 FPS on Ultra everything, I'd still rather have 120 FPS on high settings and would be hard pressed to notice any drop in quality most of the time. Hell, part of the appeal for me is finding a combination of lower quality settings that look similar to highest and yet run several times faster. I feel like a genius. So what's going on? It's simple. PCs are becoming more powerful, and there's only so much power that you need to make 1080p look good. For more details or improved texture quality, then you're going to want a higher resolution screen. And indeed, we're seeing a shift towards 1440p and even 4K. This has the inevitable side effect that anybody sticking to 1080p will have absolutely no problem running the latest games, even with a budget graphics card. A Radeon 460 or GeForce 1050 won't struggle to make today's games look perfectly acceptable, using perfectly acceptable graphical settings. It's only when you try to ramp up everything to maximum that they begin to struggle. And at the other end of the spectrum, a powerful graphics card will easily handle 4K gaming until you reach all but the higher settings. But I do find that these highest settings are regularly used when testing cards. Not all the time, granted, but still too often for my liking. I don't think that a card that fails to reach 60 FPS on ultra settings should be immediately dismissed from being playable on that particular game. If it can't at low or medium, then maybe, but ultra certainly isn't a fair representation of a game's requirements, or in the way that most players can or would even prefer to game, especially when reviewing budget cards or unusual resolution choices. Somebody gamer. Não, mas sério, ó, eu tô analisando algumas coisas e talvez haja mudanças no geral aqui, entendeu? Então, talvez dê pra fazer um puxa daqui, puxa de lá, e aí, né, aquelas coisas. Looking to game in those situations won't get useful information from a benchmark that obsesses in the highest possible quality. A setting that I feel is increasingly becoming a niche choice for those who don't care about high frame rates or resolutions or anti-aliasing. Ultra's a nice option to have, yes, but certainly shouldn't be the standard or even the thing that players aspire to run things at. So why have ultra settings if they sap performance for such a small graphical gain? It's simply because game developers can. They want to make their games look as good as possible for promotional purposes. Optimization be damned. And gamers with powerful rigs but who are still on 1080p monitors will want to justify their lopsided system choices. Why not lavish 50% of their system power on an ultra demanding post-process effect that improves the graphics by like 1%? Now this is why I don't believe that benchmarks should use ultra settings. The plus side may be that you create a test that challenges every tier of graphics card, but the downside is that it's pointless for people actually looking to run the games. In most modern titles, medium or high settings more accurately represent the optimum compromise between quality and performance. Beyond that, you get drastically diminished returns, and I mean like 5% better graphics but 50% less performance. I doubt that 99% of gamers, myself included, would even notice, let alone care that a game isn't on maximum settings until shown the graphics menu. Hell, it can even be hard to see the differences in side-by-side comparisons unless it's paused and then flick between quickly. And even if differences can be seen, I still sometimes struggle to know if a change is a genuine improvement. A lot of the time it's not even a definitive improvement graphically, but often simply artistically. And even if it is an improvement, is it anywhere near worth the performance drop that it adds? Which is often the one thing that is noticeable and substantially worse. I think that reviewers should study the games to see what is needed to make it look good, and then to use those settings for benchmarking purposes. There's no reasonable excuse not to do this. Don't give me this future-proofing to simulate tomorrow's games crap, or that ultra settings are justified simply by existing. Highest settings are only tested to appeal to readers rather than to the games themselves. Instead, I want benchmarks that reflect how a game plays. If a person is looking to buy a budget card, then they won't care that it can handle all modern titles at 15 FPS and ultra settings. If on high it can output at 60 and look pretty much the same. And as a 4K user with a powerful system myself, I can assure you that I'd rather have playable performance at high settings than I would a slideshow for an extra FPS sapping lens flare effect. Higher settings used to mean something, but now, judging hardware based on them is hindering progress more than it's helping. Please stop, and keep the ultra settings graphics porn to your own time, in your own room. Ai. Não, mas bons pontos o Casinha trouxe aqui, mano. O Casinha trouxe bons pontos. Ok, tem esse aqui. Aí o que ele manda? O primeiro é só demonstração de 1 minuto. Ok. Aí a gente vê o outro.
Essa vai tá boa. Ah, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, Super Ray Tracing, Hardware Assisted Real-Time Ray Tracing on SNES. Meu Deus do céu, velho. É um Ray Tracing no SNES, velho. Uhum. Mano, sério, não, realmente, isso aqui é coisa de louco, velho. Coisa de louco. 100% Ray Tracing. Tá 200% 60. Caraca, tipo, mano. Tipo, olha ali, aquela ali, velho. É um Ray Tracing no SNES. Cara, isso é muito Pongers, velho. Caraca, que bagulho foda, mano. Tipo, mano, olha aquele cubo ali, velho. Aquele cubo ali. Acho que se bota isso no meu PC morre, tá ligado? É, isso é coisa de Alien, tá ligado? É. Os meus sonhos são assim. Cara, mas olha isso, velho. É Ray Tracing. Caralho, que foda, mano. Sério, que foda, mano. Agora tem o cara explicando, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Motivo da morte, os caras meteram Ray Tracing nos NES. Medo, mais God, de fato. Hi. Nossa senhora, moleque. É o Arduino, velho. É o guri Arduino, mano. O cara fez um espaguete, né? Like mais espaguete. Hi. Tá. Eu quero legendinha e eu quero em português. Cadê? Portuga. My name's Ben Carter, and I wanted to do a brief video to talk about a little project I've been working on for a while now as an exercise in learning Verilog and FPGA design. So what we have here is an unmodified Super Nintendo, well, aside from the lid having been taken off. And if we switch it on, we get this. The scene you see here is entirely ray traced in real time on the SNES. Well, technically not completely. Essa aí é a Rainbow Road. One of the most interesting Eu things from guardo-as. that era of gaming Eu was guardo-as, that many mano. titles made use of expansion chips in the game cartridge that provided extra functionality, the most famous probably being the Super FX chip used for 3D graphics in Star Fox and several other games. So what I decided would be an interesting project, for certain values of interesting, was to design my own expansion chip, which I've been calling Super RT, that adds support for ray tracing to the SNES. And that's the rat's nest of wiring you can see here. Nossa, moleque. Doomzinho? Na época, meu Deus. Bruh. Todo mundo é gangsta até Doom RTX, velho. As you can probably tell from looking at it, hardware is not really my forte, but it does at least work. So if I grab the joypad, we can move around the scene a little and look at some of the things the chip can do. As you can see, we have ray trace shadows and reflections, moving objects, and if we move over to the right here, you'll see that we can even replicate some real-world optical effects, such as the inverted reflection in this concave mirror. Super RT defines objects as collections of primitives, spheres and planes primarily, which can be put together to form arbitrary shapes. It also supports CSG, constructive solid geometry, allowing objects to be combined with or subtracted from each other. This pillar is an example, with the bubbles rising up being spheres that are subtracted from the main body.
The lake earlier on was also built this way, by cutting holes into the floor. Ertin tá apaixonado. It's possible to create some quite interesting and complex shapes this way. Olha que coisa linda. Being a ray tracer, none of the reflections or shadowing in this scene are pre-computed, so we can move the sun around like this, and everything updates in real time. God. Frame rate wise, this scene runs at around 20 frames a second. 30 FPS is the practical maximum due to the fact that the SNES doesn't have enough bandwidth to DMA the screen contents any faster than that. A gente fala 20 FPS, irmão, o bagulho. Tipo, o rolê desse console era Super Mario World, tá ligado? So this isn't a case where there's a PC Tá or ligado? an Isso é RSSC running louco. everything behind the scenes. The SNES is firmly in the driving seat here, with the Super RT only handling ray tracing duties, image data conversion, and providing some extra maths functions. Os consoles de jogos. To take a little bit more of an in-depth look at the chip, as mentioned before, it's a pure ray tracer, and it handles a few basic primitive types, spheres and planes mainly, with convex hulls being constructed from sets of planes. Axis-aligned bounding boxes are technically renderable, but are mainly used for culling volumes. Architecturally, the bulk of the work is done by three homogeneous execution cores, each running at 50 MHz. I'll talk a bit more in detail about those shortly. Controle do Play 2 com D-pad duro que não entendi nem. That was mainly picked because it's about the sweet spot in terms of balancing how much time the SNES has for image data DMA versus the actual size of the image data that needs to be transferred. The chip works internally in 24-bit colour, which is then converted down to 256 colours for transfer to the SNES. The relatively small palette size is a bit of an issue in terms of image quality, sadly. Smooth shadings does not always come across very well, even with a bit of dithering added. The ray engine handles single bounce reflections and shadowing from a single directional light source, so each screen pixel has to trace up to 4 separate rays. Okay. Object construction uses a span-based CSG system in ray space, and for speed, bounding volume hierarchies are used to cull chunks of the scene which do not intersect the ray being processed. And finally, as previously mentioned, the whole thing is implemented as an expansion chip sat on the SNES cartridge bus. The hardware for this is actually pretty simple. We have a completely stock SNES, which is connected via the cartridge bus to a D10 Nano FPGA dev board, with a Cyclone 5 FPGA, which is loaded with the design. Technically, the D10 board does actually have an ARM core available too, but as previously mentioned, to try and stick with the broad spirit of mid-90s technology, that's completely unused here. Now, you may all be looking at this and thinking, hey, isn't there a flaw in this plan? Because, yes, there is a flaw. The SNES runs at 5 volts, whilst the D10 runs at 3.3 volts. This is actually the main reason for the massive pile of breadboards and wires you can see here. In between the two, we have to have some level shifter chips to convert the voltages used and keep both sides happy. Moving on to the architecture of the chip, there are a number of core modules involved. First and most important is the renderer module. This is responsible for calculating ray directions and generally managing the process of rendering a scene. Connected to it, we have the ray engine, which manages the life cycle of a single screen ray, tracing the primary secondary rays as required and figuring out what the final pixel color should be. To do that, it uses an execution engine, which is essentially a very specialized CISC processor that executes a sequence of instructions to scroll abre o big picture ali, fi. Aqui, ó. To improve performance, there are actually 3 of these. Controlinho muito oficial do PS2 aqui, né, fi? Tá indo, tá tendo. Next up, we have the PPU converter. This takes the rendered images and turns them into a format that the SNES can display, converting them down to 256 colors and swizzling the data into bit planes. The PPU converter has a number of RAM banks that it uses for this process. Normally, SNES expansion chips are accompanied with an external game ROM, me provei um Audi, mano. Ele até fez o chamado do Gaules ali pra ele me dar um donate. Me dá donate, Gaules. This could be made bigger, except at present my interface hardware only connects the SNES address bus A, limiting the available address space to 64K, of which about half is needed for communication between the SNES and Super RT itself.
There's also a small bit of ancillary hardware for the SNES to use here in the form of a multiplication unit Sim, é muito that triste lets the isso, SNES cara. perform fast 16-bit by 16-bit multiplies. All of this is then tied together by the SNES interface module, which handles communication between the various parts of the chip and the SNES. And finally, there's an optional module for debugging, which connects to a second monitor using the HDMI port on the D10 board and allows the internal state of the chip to be displayed there. You may have noticed earlier that I actually have a Mega Drive Boa pad on the pergunta, desk mano. as well. That's used to control the debug interface, as connecting the Galês, Mega meu Drive rei, pad não é to the teu mel D10 com board was much easier than connecting a SNES pad. rádio de terror. É o dia do The Saci, né? execution É o dia do units are very Saci. much the heart of the Bom system, dia, each William. being effectively a small processor. They have 4K of dedicated É, RAM, eu which aí, holds mano. the current Eu não tô scene entendendo nada, program, mas é louco o que stored o as cara fez. 64-bit instructions. Each instruction represents a single primitive element or a control operation. Execution of those instructions is performed using a number of pipelines. The main instruction pipeline is responsible for everything which isn't a primitive intersection, managing instruction fetch, flow control, and various other tasks. Elaine. Pipelines are all Tarde, 14 Elaine. cycles deep and retire one instruction per cycle, Ai, ai, with the Elaine, exception tio. of branches, which can take up to 16 cycles due to needing to flush the pipeline. Since that's very slow, there's a branch prediction system to try and avoid those pipeline flushes wherever Ai, possible. ai. Incidentally, Eu internally lembro. maths is done using 32-bit integer values Puta in que pariu, o que esse 1814 cara tá falando. format, with 16-bit values used for direction vectors or other quantities that are known to never go outside the ±1 range. There are two other pipelines. One handles intersection with axis-aligned bounding boxes, whilst the other is a combined pipeline that handles spheres and planes. Escrevi overrated, mano. This uses two maths Batatinha, units that pronto. perform fast reciprocal and square root operations. And that's basically it for now. I'd love to hear any thoughts you might have on Cara, this, ficou and muito if louco, anyone is olha isso. interested, I'm planning to post more details and discussion O RTX some no of the interesting SNES, things velho. that I've encountered whilst designing Caraca, this e aí a onto my Ilana website in the tá, not too distant future. tá metendo o Thank you for louco, watching. velho. Não. Guerreira, mano. Guerreira. Exatamente aqui, ó. Aparece uma mensagem no chat, tá ligado? Peraí que meu cabelo tá secando. Eu tenho que mexer nele. Aí a área já tá mais ou menos do tamanho que ele é, olha só. Que legal. Que a gente viu esse. E acho que a gente, como eu falei, né? Vamos entrar no clima de terror. O clima do mês do medo, né? Vamos lá. Beleza. Massa. Obrigado, cara. Obrigado. Que é isso. Muito obrigado. Nossa, começou o vídeo aqui meio tunado. Sim, começou com o TCC medo. E agora é medo, entendeu? Vocês vão se borrar de medinho. Vamos lá, vamos lá. 5 vídeos de fantasmas tão assustadores que você vai falar. É o que é? Entendeu? Eu fiz a localização. Sacou? Top 5 É o maior medo. ghosts caught on camera. Stranger. Cara, eu amo esses vídeos, velho. Porque, tipo, é pra eu ficar. É pra tipo, você ficar vendo o vídeo. Meu Deus, que medo. Só que a gente fica zoando todos os vídeos, tá ligado? Than fiction. Mas estranho Popular que a Japanese ficção. YouTube. Tem que ligar a legenda, né, meu? ETS. Tá, vem aqui. E a gente abre um em Portuga. Portuguinha. Cadê o Portuga? Portuga. Porra. Channel Fourth Wall was sent a video by an anonymous ghost hunter who was investigating a creepy local legend on Benton Mountain in Sem Fukushima, japonês eu Japan. acredito. Fato. Even though the mountain is a largely visited tourist attraction, locals warn that it's an ominous place that should be avoided.
There are many unexplained abandoned buildings and ruins scattered along the mountain, and history tells of terrible Sim, battles fought in this exatamente. location in the Tá de boa. 15th to 17th century. Caralho. People believe the Nem chegou. mountain to be extremely haunted by the spirits of fallen soldiers and unexplained Fato. apparitions. Fato. Many visitors often claim to see the pale ghost of a woman aimlessly wandering around the mountainside. And Medo. even more disturbing, there are many creepy stories claiming that some who visited Sim. the mountain were cursed and soon after passed away under very strange circumstances. Nevertheless, the anonymous ghost hunter records as he climbs the mountain in the dead of night. Papo reto é sobre isso, It isn't velho. until he returns home and looks through his footage that he discovers that he captured something absolutely terrifying. Take a very close look. Calma, deixa eu me preparar. As the paranormal investigator is climbing the long stairs up the mountain, Calma aí, já aconteceu alguma coisa? a strange pale figure can be seen walking at the top. Não dá pra ver, cara. The figure appears to be translucent and has no distinguishable features. The ghost hunter can't see this and has no idea what he just captured as he reaches the top of the stairs to continue his Bem isso, exploration. Eduardo, bem isso. What Aí o happens medo passa next na hora. is downright chilling. Calma aí. Tá, o que acontece dá medo, o cara falou. It's very easy to miss, but soon after the investigator reaches the top, unexplained footsteps Não, o fantasma deixa pegada? Fantasma deixa pegada, chat? O que vocês acham? Eu acho que não, né, mano? Criou um fantasma, né? O fantasma não consegue pegar, tipo, interagir com o mundo físico. Tipo, um fantasma, ou ele consegue? Tem que rever isso aí, mano. Cara, se for a mãe do CJ, aí você já tá ligado. Mexe copo, cuidado, hein? Abre o olho, abre o olho. Vamos voltar aqui pro vídeo. just seem to appear in the Na snow. verdade, eu vi no zap. Something that seems to be walking away. Whatever he captured earlier at the top of the stairs, it still seems to be there. Now, that isn't even all that the ghost hunter captured on camera. Earlier, as he was climbing the stairs, he captured something else. Something terrifying. But did you see it? Pay Cara, assim, alguém tem que mandar um e-mail pra esse cara e explicar o que aterrorizante significa, tá ligado? close attention. Ó, presta atenção, chat. Again, it's difficult to see and very easy to miss, but with a little enhancement, you can see that something seems to have been watching him. Something hiding in the dark woods. Cara, So are the isso é legends imagens true? Is atemorizantes. Benton Mountain haunted by the ominous spirits of the past? Let me know what you think. É bem isso. You can watch this full video, which includes another scary sighting and many more creepy videos with English subtitles over on the YouTube channel Fourth Wall. Sim. Sixth That's Sensor. terrifying. Following a viral TikTok trend, Italian paranormal YouTubers PIT, Paranormal Investigation Team, traveled to an abandoned cemetery on a snow-covered mountain road in the Piedmont region of Italy. Team members Paolo and Deborah are interested to see if their Tesla car sensor will be able to spot the invisible entities that are said to haunt the creepy cemetery. Tá. Locals that live nearby claim that there used to be a lively village that was ultimately abandoned when it became too difficult to live on the high mountain. They say that they have seen dark, shadow-like apparitions haunting the cemetery grounds, and they believe that the spirit of a woman wanders the cemetery. All that's Cara, isso é a segunda prova que o maior medo do homem é mulher, mano. É sempre assim. Se tem alguma coisa que assombra, é a mulher, tá ligado?
Tem que ver isso aí. Tem que rever esse machismo aí. Left of the mysterious graveyard are a few wooden crosses that stick out from a thick layer of snow. É, o When pai, exploring the area, pai tá Paolo and avançado. Deborah find something disturbing Sim. that they just can't explain. Ma che impronte strane sono? Tem um... Nossa, velho, o bicho tem um formato de pinto no pé, mano. Olha essa pegada aqui, mano. Nossa. É o pinto. Caralho, velho, saiu as fotos da viagem do Trojan, mano. Meu Deus, as patinhas de pinto, mano. Que é isso? 3. Corra, corra. 1, 2, 3. Aprendi italiano já. Ah, 3? Ma è vero, guarda lì. Paolo and Deborah find bizarre footsteps in the snow. no. However, Ah, é o instead of the Picas, footsteps mano. coming É o- in pairs, é o they come in Picas. 3. The two investigators are a little creeped out and return to the warmth of their car as they wait. Tá bom. While sitting on the lonely and deserted mountain road, the two É propaganda pra Tesla agora? Aí eles retornam para o calorzinho bem selecionado da Tesla, né? investigators are keeping a close eye on the Oh, Tesla's thanks. sensor. A long time passes, and nothing. Paolo Eles esperam 5 horas e... nada. was just about to end the Gostei da pausa, investigation tá and call it ligado? a Pra falar night que não era nada. when this happens. Quindi niente, non c'è nessuno qua. Uhum. Peccato. Oh! Cosa? Dopo c'era qualcuno. Non è vero. Non l'ho filmato. Ah, sério que você não filmou? Non l'ho filmato. Davanti nero. Ottimo, come davanti. Davanti qua. Stai fermo. Di nuovo! Patrocinado pelo Enzo Musk. É ágil disfarçado, velho. O 9 me quebrou, sério, o 9 é muito bom. Boy rude, tá sendo pra nada. Guarda, guarda, guarda! Guarda, non c'è niente! E non c'è niente! Non c'è niente! Ma c'era! L'hai visto? certo L'hai che l'ho visto? visto. L'hai visto? L'hai visto, Oh mio l'hai Dio, visto. anche la macchina! Perché? Dai. No, me l'ha messa in P! E certo, adesso ti guido anche la Oh, macchina. il tasto P è qua, eh! Devi fare così per sbloccarlo. Lascialo che Oh mio Dio! C'era qualcuno qua! Sério, nós jogando bilhões. Essa é a L'hai famosa visto o no? Certo che l'ho famigerada visto. jogada boy rude. 12 Sì, anos pra qua nada. era! Ma davanti non c'è niente! Nossa, gente, não vai acontecer nada, mano. Vuoi avvicinarti? Di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo! Di nuovo, di nuovo, L'ha di fatto, l'ha nuovo. fatto, Cara, l'ha fatto. italiano é a melhor língua, velho. The Tesla senses something that Paolo and Deborah can't see. Someone standing right in front of the car. Muito, velho. Whatever it is, it disappears just as quickly as it materialized. Chegou ali, fez um... A day later, and the two investigators Sweet. return to the cemetery, this time bringing along friend and fellow team member Simone. What O nome do cara é Simone. Muito foda os italianos. happens that night is downright chilling. Não é Boh, verdade? non lo so. Allora, c'è un'atmosfera strana. Sì, Io devo Ok, usare c'è la vera del qualcosa Marco. di strano. Caraca! Não, ok. Ilana, você tá na praia. Eu vou com a rapaziada. Calma aí, eu vou ter que me trocar. Eu tô com. Vou passar calor, velho. Olha que chique. Vamos lá. Aí, Ilana, poxa. Però magari è semplicemente la suggestione del luogo, Tô pronto. Cioè, non è Nossa, eu niente esqueci che- do óculos do React, velho. Me perdoa, Potrebbe essere chat. semplicemente quello. Tá frio já, então vou de blusa. Oppure lei praticamente non c'è più. Perché abbiamo espresso Ah? il suo...
te lo giuro c'è qualcosa. Dove? Derby, C'è qualcosa. Derby, io ho un pacote di Derby. Dalle croci. Ma Te infatti lo dalle giuro, te lo giuro. croci! Là. Non l'ho vista. Là, sì, l'ho vista, Paul, l'ho vista. Spero di essere riuscito a Mó filmarla, l'ho ventão, vista. Era là caralho. di fianco alle Tadinho dela, croci. não vai pra praia Di fianco alle pegar croci. frio e vento, velho. Ma cosa c'era? No, Cioè, non so. Aspetta. C'era un'ombra, che te lo giuro, c'era una roba nera che si è mossa. ma sei É sicuro? sacanagem, né? O cara tem que falar assim, moleque. O cara tem que meter uma dessa. Verdade. Sì, Aspetta un son secondo, sicuro. aspetta un Son secondo. sicuro. Ah, fai tirare su? Oh, grazie. Mi hai fatto Grazie. prendere un infarto. The Meteu um three friends are infarto. Mas talking eu when entendi, all of tá? a sudden Vai a pelo italiano. dark figure seems to dive headfirst into the snow right in front of them. The investigators are shocked and Simone films as the apparition disappears right in front of their eyes. So did the PIT paranormal team capture evidence of a real haunting on the Sério, o mountain? cara ali fucking What do you dies, think? tá de boa. Let me know down in the comments. You can watch this full 3-part series and many more great paranormal investigations over on the YouTube channel PIT Paranormal Investigation Team. If you see a video Muito that you louco, think hein? would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you Paguei. say very, very strange. I'm honestly not Paguei. sure Só whether 9 these minutos, videos are boys, só 9 paranormal minutos. or just what they are. Tá, então calma aí, vocês esperam. Vocês esperam rapidinho. Vocês esperam rapidinho. Eu vou pegar uma água pra mim. Que daí eu tenho que estar pronto pra jogar o jogo de terror, entendeu? Eu tenho que estar preparado pros medos. Tá? Beleza. 9 minutos para o fim do mundo. R$ 150 a mensagem. Puta que pariu, olha o que você fez. Inflacionou o recurso mais básico. Bu. Assustou o chat. O Zuki, né? Qual é Zuckerberg? É o quê? O que o Og tem a ver, mano? O que tá acontecendo? Ah, sim. Não, eu vou abaixar aqui, calma aí. Eu vou baixar pra 200. Podem ficar bem tranquilinhos, calma aí. Cadê o negócio? Achei. Eu vou abaixar pra 100, calma aí. É, mas eu vou habilitar as coisas, mas realmente eu tive que aumentar por causa do Og. Tá, esse aqui vai pra 100. Ó, a mensagem tá 100 agora, tá, gente? E... Sacanagem. Nossa, mano. Ó,
Não que eu tenho que lidar, mano. Olha, rapaziada, que eu tenho que lidar, mano. Ó, eu ativei os efeitinhos de novo, tá? Tá tudo bom. Cara, você é um safado, velho. Que safadeza, velho. but they're definitely Voltou, calma aí. Cara, porque eu nem sei se vale a pena a gente continuar vendo o vídeo agora, porque eu vou jogar o terror, né, velho? Vai ter terrores. Ah, rapaziada, aconteceu, os vídeos fez bubu, entendeu? Deixa a gente ver depois. Porque agora é hora de bater uma gameplay que dá medo, molecada. Uma gameplay que faz qualquer um melar as cuecas. Não, assim fica muito escuro. Então vou ter que jogar assim. Eu tinha uma luzinha, a iluminação ficava mais legal, mas eu não tenho mais. Vai ter que abrir, mano, porque tá difícil, velho. Meu coração que vocês fazem com ele, mano. Vou aumentar os preços do susto, não tô nem aí, vai ser 500 agora. Não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, tá doendo, dói meu coração, eu não aguento. Eu preciso de paz. Já tô preparando a Outlast, tá, boys? Tá, meus boys queridos no meu coração. Ia ser uma Outlastzada, moleque, Outlastzada. Castlevania 2. Deixa eu ver onde é que tá a minha compra. Eu fiz uma compra na China, vamos ver onde ela tá. Eu tenho 4 minutos até da meia-noite, né? Cadê minha compra? Jogos onde o horror está na própria gameplay. Mineirinho com Cut. Tá esperando esse, velho. Meu Deus, o bagulho tá se movimentando. Tá pra onde? Tá onde? Tá no armazém na China. Let's go. Let's go. Pera, molecada, eu tô assim, ó. Eu tô pongers, mano. Só vai demorar 5 anos pra vir, mas é melhor que 20 anos. Abrindo o Outlast, deixa eu mutar aqui o desktop. Se abrir alto, vocês não ouvem. O que a gente gravou hoje, né, meus bacanas? O que teve hoje? Tá. Hoje a gente começou a gravar nossa nova série no Playground. Explicação rapidinha. Introduzir o ponto em questão? Não. Você quer falar? Qualquer coisa manda no meu PV? Que o meu cérebro tá derretendo. E eu não sei o que está acontecendo. Ah, sim. Sim. Tá, ok. A gente começou a fazer uma nova série no Playground, a gente tá gravando. E ela vai sair terça-feira. Então, aquilo que a gente já tinha falado antes, né? Essa nova série, ela vai tomar o lugar de Bully agora. Então, terças e quintas, todas terças e quintas. E Bully vai pegar o lugar de Resident Evil, que vai acabar segunda-feira. Então fica segunda, quarta e sexta pra Bully, né? Bully vira a série principal. E essa série secundária, meus amigos, tá? Pongers. Simplesmente Pongers. Sim, Bully digievoluiu pra série principal. Então o que vai acontecer? Segunda-feira vocês vão ver o final de Resident Evil 4. Eu já aviso, um episódio grande, ele tem 50 minutos, tá? Só aviso. Porque é, tipo, pra terminar mesmo, ser um baita final, assim. Depois, aí terça-feira vocês vão ver essa nova série. E quarta-feira, Bully. E aí continua a rotina padrão. Né?
Tô no hype já. Pode ficar que vai valer a pena. Ah, falou, Elana. Obrigado. Até quando der. Ah, a gente não vai falar qual é o jogo. Eu acho que a gente nem chegou a citar ele. Foi uma surpresa. A gente vai explicar mais na série o que aconteceu. Né? Foi tipo, foi ali de última hora, basicamente, mas puta escolha. Tá da hora. Tá da hora. Tá, ó. Tipo Itepa, mano. Sim, esse foi tipo o maior segredo, porque a gente tava muito pra jogar. Isso eu vou falar. Meia-noite, ai meu Deus, ai meu Deus. Deixa eu terminar esse assunto. É... Tá, o segredo que eu vou revelar, censurado pra caralho na série de Resident Evil, a gente ia jogar Mafia 1. Muitas vezes falado, muitas vezes não sei o que, mas a gente desistiu. A gente trocou por outro jogo que vocês vão ver na terça-feira. Aí vocês me perguntam, mas Mel, por que vocês não jogaram Mafia? A gente gravou um pouco e a energia não tava legal. A gente gravou uns 3 episódios, não tava legal. O Troja tava muito bravo, tá ligado? Não tava combinando muito bem. Ficou meio tipo, sabe, meio estranho. Ele apagou os episódios e a gente decidiu fazer essa nova. E o Troja ele continua sendo o principal ainda dessa série. Tipo, ele vai jogar esse novo jogo. O Eduardo ele vai jogar um outro e eu vou jogar um outro, mas. Só que isso já é tipo meio como um segredo. Eu vou jogar Máfia, né? Ao invés do Trojan, eu vou jogar. Só que eu vou jogar na minha próxima série. Então quando eu terminar a bolha eu vou jogar um jogo novo, né? Que eu não vou falar. Aí depois desse jogo, a minha série vai ser Máfia. Tá bom? Meteu essa. Mas só o Pedro também, mano. É, tá de sacanagem. Eu não sei onde eu parei o game. Carregar. É live de terror, molecada. Ai meu Deus do céu. É. É, agora o cara ele vai no outro lado do espectro, tá ligado? Mas. Eu nunca joguei esse, mas dizem que é muito bom mesmo. Não, é. Então, Eduardo, a tua série vai vir quando uma das duas terminar, tá ligado? Provavelmente o Bully vai terminar antes, então sim. Se a série nova termina antes, tá ligado? A gente vai ter que repor com outra, daí vem a sua. Você lave esses seus dedos imundos. Ai, ai, como que tanca. Você é muito novo pra se preocupar com isso. Desce da sacada, mano. Você é muito nova para brincar de morrer. Tá, mas sério, o que eu faço aqui? Deixa eu ajeitar o microfone aqui rapidinho. Tá melhor, agora eu consigo ver o monitor. Tá, o microfone não tá chiando, ótimo. Aqui que eu fiquei preso com o Trojano, eu não sabia pra onde ir. Aí quer ver que eu, tipo, eu descobri em 5 segundos, tá ligado? O que eu vou fazer. Parece que é aqui, né? Porque pula aqui, pula ali, bom. Mas não. Então tá bom, né, cara? Começou com aqueles papos de pais super constrangedores. Esse é o Outlast cagueta. Esse é. Ó. Que haja luz, né, boys? If we had a visitor, if we did, he could be our goat. What in creation you talking about?
Nossa, nem fazendo que era só fazer isso, mano. Tá. Calma aí. Calma aí, rapaziada. Calma aí rapidinho que eu vou dar eu vou mexer no webcam aqui. Acho que dá pra deixar aqui assim. Ok, vamos lá. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You'd make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Vai que, tipo, você corre pra bagulho de vidro e ele quebra. Às vezes funciona, né, boys? Ah, calma aí. Ó, reto não pode ser. Porque eu vim daqui. No caso, eu vim dali. Então eu tenho que achar algum caminho. Eu tentaria também. Se fosse Resident Evil 4, funcionava muito, velho. O pior é que eu comprei Resident Evil 4, velho. E talvez eu jogue em live, hein. Que eu realmente. Eu nunca tinha visto nada do Resident Evil 4 antes. E eu gostei de ver o Trojan jogando e tal. E eu queria testar o mesmo. Então tá lá. Sinceramente, eu comprei o jogo do Gema também. E esse vai ter em live. Eu vou jogar. O Super Chicken Jumper vai ter. Comprei Celeste, vai ter também. E tá muita diversão. Ó o pezinho. Peg do pé. Tá tendo, tá? Aqui tem pés. Aqui tem fifas. Mas eu não sei como é que faz aqui, gente. Eu tô perdido. Tem mapinha? Tem mapa. Não tem mapinha, eu tô fodido. É o meu fim nesse joguinho. Tá, calma aí. Não, mano. É sobre isso, né, cara? É sobre isso. Porque eu não sei se eu tenho falado certo. Que ódio. Que ódio. Mas tem muita luz aqui, pô. Tá luz. Pô, sacanagem, né, pô? Destrava aí o bagulho pra mim aí, na moral. Ainda não ajuda o cara, fica assim, ó. Desculpa aí, chat, mas eu tive que imitá-lo. Acho que, Eduardo, acho que não tem muitos que tem esse ponto, então. É isso aí. Ah não, pô, não parece que é pra pular aqui, ó. Você chega aqui. Trau. Mas não é um jogo ruim assim, né? Ai, você tem que fazer a coisa certa sem quebrar o seu braço. Fato, eles são construídos pra isso, cara, na real. Não, mano. É, porque iluminação não é, né? Na moral. Uma lâmpada já basta, né? Ah, para, né? O que é isso aqui? Isso aqui parece importante, não parece? Pelo jeito não é. Ah, dá pra tipo ficar agachadão. Okay. Hitman também. Hitman. Um Hitmanzinho, hein? É o espelho pra fazer a make, moleque. Ai, mano. Você quer um vidro? Ou umas telas? É um vidro isso aqui, né? É. Dá pra ver a superioridade. Meu Deus, eu vou ter que ver um tutorial do jogo agora, mano. Por essa altura do campeonato. Eu não sei pra onde eu vou. Jesus, abre a porta, moleque. Uf, que sacanagem. Entrando aqui. Tá tendo, tá? Gravando em HD. Sim.
Porque é um fato importantíssimo dos games. Né? Vamos ativar aqui. Porque aqui tem luz, tá ligado? É que tem essa tábua aqui, ela é muito sus, velho. É uma tábua muito sus. Tem gás aqui, dá pra fazer algum negócio no gás? Quebra o negócio. Oh. Oh. 7 objetos destrutíveis que você não sabia no GTA San Andreas. 1. Você pode destruir essa cadeira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Eduardo. Agora eu posso morrer feliz. Não, mano, sério. Você tá começando um canal de, tipo, curiosidades gamer, velho. Você tem que fazer vídeo de GTA San Andreas, senão você vai morrer de fome, cara. Me perdoe. Você tem que ter mano, a mãe do CJ, velho. Teoria. Cara, tá ficando frio, Unhé, tá ficando frio. Para de apitar, irmão. Eu não vou trocar tuas pilhas, véi. Uhum. Sim, mano. Vassoura? Não é vassoura. Infelizmente a vassoura não é a resposta. Rapaziadinha. Rapidinho, tá? Eu vou pegar minha blusa porque eu vou ficar com frio. Aí depois eu já viu, né? Se eu não pego a blusa agora, eu não pego nunca mais. Eu pego uma gripe. Aí eu vou ficar mal. Eu vou ficar quentinho porque eu tô aproveitando a live de terror. Já volto. Aí o guri fica enfermo depois, passa mal e não pode mais fazer live pros guri, né? Tô com a minha blusa icônica, né? Desmanchando, ela tá morrendo em minhas mãos. Mas eu não tô nem aí, porque é minha blusa é característica, entendeu? E agora pra onde eu vou, rapazes? Tem que sempre olhar o teto. Tem a Maglax esperando por mim. A piada já vem pronta, mano. Já tá empacotada vindo da China já, essa aí, velho. Caralho, sério. Sério, Pedro, você disse tudo nessa mensagem, mano. Eu realmente ia falar com meus amigos velho. O vídeo do bugs satânicos, mano. Sério, mano. Sério, mano. Os bugs satânicos do GTA San Andreas, velho. Bug satânico. Era. Não, esse aí já não era o. Qual que era que tinha um meme que tinha um pão, tá ligado? Você comeu meu pão, algo assim, eu não lembro, mas eu achava que ele era uma comédia mesmo, eu dava gargalhadas. Eu ri igual o MD Chef, eu falava assim, ó. Não, era tipo, tem um Nobreza, né? Aí tinha um outro. Qual que era o outro? Sim, eu acho que era esse. Fumou veneno. Fumou veneno é clássico. O cara fumou veneno. Vídeo de clássicos, mano. É esse, velho. Que tipo, tentava roubar o pão, aí ele ficava bravo, ele puxava uma faca. Coisas loucas dos jogos. Dos games GTA V, sei lá.
Nada a ver, mano. Nada a ver. Cara, tipo, pra mim já falei desse vídeo. É um vídeo do Nobreza que ele baixou um mod. Que é basicamente ele. Ele. Ele zoa todo o GTA San Andreas. É tipo um mod que. É, basicamente ele pega o jogo e ele flipa, tá ligado? Ele, ele flipa o jogo, tá ligado? E aí ele tá jogando ele. Nossa, mano. Basicamente o jogo inteiro ele falando assim. A gameplay nele. Nossa, nada a ver, mano. Nada a ver. Tipo, ele vira na rua ele. Nossa, nada a ver. Nada a ver, mano. Nada a ver. Nada a ver. Ele entra no carro. Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Nossa. Nossa, nada a ver, mano. Nada a ver. Fumou veneno. Esse eu não consigo imitar. Ai, tá luz, tá luz. Apaga. Apaga o LED. Rapaziada, eu acho que a gente vai ter que desistir do jogo de terror, hein? Que eu não sei fazer. Ah, eu vou procurar no Google. Vou procurar no Google. Eu vou procurar no Google. Vou procurar no Google. Eu não tô nem vendo, vou procurar no Google. Nada a ver, mano. Nada a ver. Cara, o Guzang, ele era muito legal, velho. Cara, que tem um clipe vassoura. Me manda no PV depois se você conseguir, Eduardo. Eu quero ver com o chat. Eu posso ver agora, hein? Retro Gaming. Bicicleta. Tinha algum meme de bicicleta com o Guzang, né? Bicicleta. É o clipe mais nonsense. Ah, então eu vou ver. Eu vou ver, me perdoe. Me perdoe, eu tô atiçado. Fiquei atiçado. Fiquei atiçado. Olha o cara me informa sobre. Que sacanagem, eu cliquei no clipe e ele abriu o canal do Eduardo, mano. Basicamente. Você tinha que brincar com a nostalgia da rapaziada, mano. Propaganda. Deixa eu tirar minha câmera, eu vou deixar ela aqui um pouco. Não. Esse aqui não é essa aqui. Sim, mano. Verdade, meu. Vassoura? Sim, mano. Vassoura? Ai, caralho, que coisa linda. Vassoura? Simplesmente vassoura. Cara, nossa. Rapaziada, aproveitando que vocês estão aqui, dá pra ver minha incrível vontade de jogar Outlast, né? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu achei esse vídeo do Rick. É um green screen que é tipo, cara, tem muito potencial. Que ele que é um grande... Ai, meu Deus do céu. E eu preciso de, tipo, o que eu coloco nessa tela verde, tá ligado? O que eu coloco aqui? Ó, o Rick, né? Um gostoso. Já. Mas aí, ó. Temos aqui ele que é um grande safado, por favor, se defina em uma palavra. Incrível. Temos a... Rapaziada, o que eu coloco aqui, mano? Eu pensei em colocar aquelas fotos que eu uso de censura, tipo umas fotos do Trojan. Só que aí eu ia colocar alguma coisa, tá ligado? Ele falando alguma coisa, ele precisa ir uma palavra só. Porque se fosse, tipo, se defina com uma frase, aí eu ia colocar ali, calma aí que eu tô com vida na boca. Mas aí não pode mais. Nada a ver, mano, nada a ver. Nada a ver, mano. O Bolsonaro falando é bom. Nada a ver, mano, nada a ver. A do Trojan é complicado. Alguns dos The Boys, não sei. Ah, coloca eu ali falando vassoura. Depois a gente vê, mas pelo menos eu já coloquei a sementinha, entendeu?
Sementinha do mal. Hum. Vende Pix depois, rapaziada. Vende Pix que o pai tá com ideias chiques e confortáveis. Tá? Vamos voltar pro jogo agora. É que eu não sei pra onde ir, mano. Meme da própria live na live. Eu sou avançado. Nem tô procurando um primeira hora, não. Nem tô, não. Que eu nem tô escrevendo aqui na barra aqui. Outlast, Whistleblower, Walkthrough. Nem tô lendo, não. Eu? Nunca. Nunca vou pesquisar uma coisa dessa, mano. Choco astral nesse... Tá porra, vazou merda. Tava vendo mesmo, af. Que rolou? Cara, meu botou sementinha hoje com as bochechas rosadas. Melcam. Melcam. Aí a música do Cyberpunk. Tá, ó. Eu tô aqui mais ou menos no jogo. Passei da prisão. Caralho, eu tô terminando o game mesmo, velho. Sou foda. Digidin. Oh, caraca, exatamente onde eu tô, moleque. Exatamente onde eu tô. Beleza. Aí eu faço o quê? Sério, eu vou ficar um pouco pongers. Nem fodendo. Fake. Mentira do Bolsonaro. Os caras simplesmente, pô, fizeram isso comigo, pô, velho. Ah, ô Elton, na moral, mano. Ô, calma aí, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão me entender. Vamos passar esse pano aí, pô. Ó, eu tava aqui, né? Pum, perdido. Não sabia o que fazer. Olha o que tinha que fazer. Olha a safadeza. Pum, saiu daqui, né? Clássico. Sou speedrunner agora. Eu sei o que eu tô fazendo, confia. Pulou aqui. Aí o que eu fazia? Eu vinha aqui, né? Abaixava. Eu vou até reviver um clipe famoso dessa live. Vassoura. Né? Obviamente. Aí. Só dessa vez, aí tu tá certo. Ó. Aí eu achei que era a janela. Mas na real você tinha que olhar aqui e fazer isso aqui, ó. Não, eu não aceito. Me perdoe, eu não aceito. Isso. Eu não aceito essa mentirada. Começou a mentirada aqui, ó. A mentirada começou aqui, ó. Sério, mano. Eu não tenho pilha, porque eu fiquei 1 hora quase pra achar o negócio. Essa merda, tem uma pilha ali, ó. Essa bosta. Olha com essa merda aí também. Como tá puta. Ah, recarrega essa porra aí. Desgraça dessa câmera, mano. Tem alguma coisa ali, hein? E eu tô com medo. Mentira, o Melzinho tem medo. Mentira. Ah, para, mano. Que é isso, mano? Oxi. Meu Deus do céu, molecada. Tchau. O que é isso? O que é isso no chão? Tem alguém me perseguindo? Se tiver, eu não sei, porque já era. Vou me esconder. Gift from the grill, my eggs. Senhorita, my eggs. Meu Deus do céu. Mano. Mataram o coach, velho. Esquece, Esquece. Tá porra. Puta que me pariu. If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. Bad. Very bad. Very bad. God. Oh, God.
Não teve, mano. Não teve um grid mais suficiente pra assustar, é verdade. Tem que ter o grid mais. Oi, 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 oi. Vou pra onde? Eu vou pra onde daí? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu em qualquer jogo, eu não sei o que fazer. Eu não sei, perder, não sei. Ah, bom. Boa. God. Abre essa merda. Abre essa merda, sua vagabunda. Esse é o grid macho que ele tinha que ter feito pra sobreviver. Eu fiz tipo 1% pra vocês não se assustarem com a minha potência, né? Rapaziada, vai acabar a luz, mano. E aí você já sabe o que vai acontecer, né? Vocês já estão ligados. Vocês não são bobo nem nada. Ah, no caso, o bobo sou eu, né? Porque olha a situação que eu fui me meter. Dá pra pular aqui, ó. Meu Deus, rapaziada. Eu tô sendo perseguido por um skinhead no centro de Curitiba, mano. Let's go, meti o golpe nele. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô passando aqui. Para com isso. Isso é uma sacanagem de fazer comigo, com um homem que é fiel. O homem que é fiel à sua crença, à sua vida. Morri. Rapaziada, ninguém tem. Tomei 4 eggs. Aí você me dá din, seu otário. Foi mal. Não quis chamar de otário, foi pegadinha do malandro. Ai. Tá, eu tenho que ir pra onde? Ok, pra cá. Eu não sei pra onde ir. Só sei que eu tô certo. Que noiva, tio. Nem tô casando. What the fuck? Esse aqui é o casamento, velho? Rapaziada, gosta disso? Estranho, hein, mano? Vocês são estranhos. Como diria o Casemiro, vocês são esquisitos, pô. Vocês são esquisitos. Meu Deus. Pareceu o diabo ali, quem viu? Meu Deus do céu. Isso eu não posso mostrar, rapaziada. Aquilo eu não posso mostrar. Google apaga. Só pra garantir, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Aquilo eu não podia mostrar mesmo. Credo. Que situação, hein, rapaz? Dá pra abrir a porta? Óbvio que não. O cara acha que porta funciona, mano. As ideias, mano. Não deu pra ver muito, né, também. Espera. Assim, talvez pra aliviar 1% era um cara. Deveria... Não sei se melhora a situação. Porque não tem mulheres nesse manibômio aqui, pelo jeito. Subir. Meu Deus do céu. É o zóio, mano. What the f... Ai, meu Deus do céu. É o zóio, boys. Que é isso, pô? É simplesmente o zóio, pô. É simplesmente o zóio, rapaziada.
Não, não era a intenção, não. As ideias, meu irmão. Hardcore mesmo, galera. Acabei de lembrar. Acabei de lembrar que eu tinha que ter feito isso. Eu vou fazer agora. Mudar o negócio pra Outlast da live. Salvei. Agora eu oficialmente estou jogando Outlast para a Twitch. Vai que o Gaules entra e me dá 6 mil reais. Eu tenho que estar pronto. Gente, eu sou louco. O bagulho é louco, eu sou hardcore, eu sou hardware. Eu sou chola. Faço parte da mansão maromba, cara. Você acha que eu tenho medo de alguma coisa, meu irmão? Wait for me o quê, tio? Não quero você. Sobe daqui, meu. Quem tá atrás de mim? Olha o zóio, moleque. Ele abriu a porta? Ele abriu. Ah, aqui pra você, ó, seu otário. O jogo salvou até porque eu sou muito bom. Eu sou muito do bongers mesmo. Fecha a porta na cara dele. Não tenho medo de nada. Vazou o meu da mansão maromba, projetinho botando chip nos playground. Projetinho, né, Felas? Vamos de projetinhos. Trojan levantando 100 quilos hoje, mano. Projetinho, Felas, vem de projetinho. Não, aqui não precisa de luz. Nossa, aqui, ó. Alguém se cagou aqui. Empurra a porta, caralho. Empurra essa merda dessa porta, tio, você tá louco. Papo reto. Bem isso. A mansão maromba é sobre isso. Ok, eu vou morrer. Acabou pra mim, pô. Eu nem sei se esse cara tá me seguindo mais. Acho que não, né? Meu Deus. Mano, putz, tá louco. A gente conhece. Ele é louco, tá? Ele é louco. Meu Deus do céu, escada de isopor atualizada. Ai, minha perna, mano. Ai. Ui. Nossa, velho. Meu Deus, tá me tirando. Sério. É real mesmo, mano. A mansão maromba é muito foda, mano. É sobre isso, boys. Como começar qualquer carreira de sucesso com uma carreira. Eu acho que eu tinha que ter... Quem contínuo? Você não me conhece, irmão. Fica na tua aí, cara. There's no place like home. Com uma carreira. Boa, manda lá, mano. Pelo amor de Deus, eu preciso ver isso. É live de terror, né, mano? Não tem nada mais atemorizante. Ai, o homem passando ali, velho. Ok. Se essa porta não abrir aqui, eu morri. Não tem nem jeito, pô. Já era, rapaziada. Felipe. Isso aqui é estratégia do guri, tá? My love's arbor. Darling, can't hide from me. Porque ele levantou o armário, moleque. You make yourself a gift for me. A delicacy to be unwrapped. Meu Deus do céu. And unwrapped again. And savored. Here we go.
I've been a little. Dá-lhe ao caralho, cara. And I want to say I'm sorry. Nossa, I velho. just. You know how a man gets when he wants to know. Meu Deus, ele vai But comer meu after the popô, velho. ceremony, I've made an honest woman. Nossa. I promise. I'll be a different man. É. Ah, então, explicou o que aconteceu no último. Ai, meu Deus. Eles vão fazer a cirurgia, velho. Me dei bem. Family, a legacy, to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like. Pelo menos é de grátis. Fato. You have to wait here. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. But try to enjoy the anticipation. Here, darling. Meu This will Deus. help you relax. De casa até tiro na testa. Pim. Doze horas depois. O cara, ele tá com dor, mano. Água sabe. Darling, I need you to try to bleed Tá less. renderizando? I know. Cara, o Eduardo fez projetinho, cara. O projetinho. Manda quando terminar aí. Se quiser entrar em cal também pra mostrar, também. Amigo do céu, ele cortou a biluga. Ele cortou a biluga do homem. Miriri. Que sacanagem. No, I'm so sorry. Arrepiei aqui também, mano. Love. Subiu aqui um negócio. Sério, é muita maldade isso, mano. Tá no vídeo Batutos, massa. Por que ele fez isso? Ele tava treinando pra fazer com a gente? Qual que é a fita? Tô com medo. Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth, like a little girl again. Now the more delicate bits. No! No, don't! Please! Não sei se posso mostrar isso. Oh, God! You've given up. You're ugly. You've given up on love. You're not even worth stringing up. Oh, God! Bleed you. And É, ele tá colocando na serra. Errou só um pouquinho no tamanho. O cara não estudou anatomia não, velho. Deus amado. Calma aí, tô levantando aqui, ó. Aí vocês tomam um guri italiano. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. Vazou a biluga do homem mesmo, mano. A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. Ai, olha o naipe dessa live, moleque. Cara, o melhor é que eu tava jogando com o Trojan isso, mano. Imagina. But just Na try live, to meu Deus. endure. For my sake. For the sake of our children. It won't take long. A few snips at the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place. Não, o Trojan estaria rindo. Meu Deus, ele pegou na minha coxa. To grow our Meu Deus, family. cara, o cara tá peladão mesmo. O biluga pra fora, deu merda. Will hurt. Mas ele vai cortar. And the conception. Ele vai cortar minha biluga com uma serra. Ele vai cortar minha biluga com uma serra. Ele vai cortar minha biluga com uma serra. Boys, me ajuda, pelo amor de Deus. Just close your eyes and think of our children. Ufa, o cara me salvou. O cara me salvou. O cara me salvou tipo a um milímetro de cortar minha biluga fora.
cara. Cara, pior que eu não sei se eu posso mostrar isso, porque o cara... Ah tá, ele vai botar roupa. Ele vai botar uma roupa. Ele botou roupa, boys, let's go. Eu tô de roupa, ok. Né, mano? É sobre isso. Mostra, velho. Não, vocês não vão querer ver a beluga triste desse homem, mano. Ah, nossa, eu dei de cara com quem eu não devia. Eita! 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 Não tô entendendo nada, moleque. Eita, bugou. É verdade, se os livros podem, eu também posso. Beluga poligonal. Star Wars. É, mano, ele tem a força, moleque. Tá, eu não posso ir totalmente reto. Que ele queria entrar no meu reto. Não, Google, apagar a minha frase, pelo amor de Deus. Olha o que o Mel tá falando na live ao vivo. Pelo amor de Deus, alguém cancela a internet desse cara. Puta que pariu. Ele me achou já? Não, ele não me achou, né? Ele não me achou, né? Ele me achou. Ah, gente, que sem graça. Oh. Ele vai meter a força de novo. Agora deu certo, Gatsby. Não, eu vou ver então, que eu não aguento mais morrer nesse jogo. Vamos lá. Let's go! Let's go! Vamos ver aqui. Temos aqui. Esse bicho tem potencial, cara. Esse bicho tem potencial. Ai, meu Deus, vazou que não era pra vazar. Credo, Google apagar. Nossa, vazou. Caraca, foi direto num bagulho que eu realmente não posso mostrar, tá ligado? Ui. Meu Deus, gente, meu Deus. Ó. Temos aqui ele que é um grande safado. Por favor, se defina em uma palavra. Vassoura? Incrível. Incrível. Vassoura? Incrível. Vassoura? Ai, mano, isso ficou muito bom, velho. Pelo amor de Deus, cara. Coisa linda. Vassoura? Obrigado, Eduardo. Obrigado. Ideia sua, mano. Pai, é bom, né? Esses tomam, mas quem fez foi você. Parabéns. Agora vamos ver o homem da beluga. O homem da beluguinha. O homem da beluguinha que não aguenta mais morrer. Nossa, ficou muito bom, cê é louco. Vassoura? Deixa eu fugir. Tá, eu tentei ir pro outro lado, eu vou pro outro agora. Mas não tem pra onde ir aqui, né? Não tem, né? E minha câmera não funciona. Eu tenho que ir pra lá, tá ligado? Mas eu tenho que achar um jeito. Meu Deus do céu. Os bichos desse bagulho é inteligente, mano. Eu não gostei. Tem que ser burro, igual eu. Olha, cheio de corpos, mano. Cheio de corpos Christi ali, velho. Ai, moleque. Não. Gastei tempo onde não devia. Meu Deus do céu, mano. Eu fui pro lugar errado. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Não gostei. Dislike. E agora eu entendi. O ícone que eu achei que era tipo o erro do OBS era o nível da minha internet. Aí tava vermelho antes. Porque minha internet tava com 1 mega. Eu tava fazendo live com 1 mega. Ai, safadeza do homem. E eu tenho 300, né? Então imagina se tinha algo errado quando você... Imagina. Daí eu fui lá reiniciar o modem.
Então é isso aí, rapaziada. Dá uma reiniciada no modem sempre quando der. Eu não reiniciava há 3 meses. Vou fazer o quê, né? É humilde, né? É humildade, pô. Isso o Selbit não faz. Isso o Selbit não faz, e eu posso provar. Tô correndo igual um louco aqui, né? Bimbando tudo que tá na minha frente. Não posso entrar no canto ali mais. Eu sei que vai dar ruim pra mim. Cara, como é que eu faço aqui? Eu não sei. Não aguento mais morrer pra esse cara. Caralho. Não aguento mais. Ah, tá tudo certo. Corre lá, boys. Agora vai dar. Agora tem que dar. Tem que dar, pô. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Oi, mano. Vou falar um negócio pra vocês, hein. Eu tava com uma ideia de fazer algo meio parecido com o que o Rick faz nas lives. Mas isso eu ia esperar, tipo, dar um aumentinho um pouco no público, tá ligado? Que ele faz as metas de sub, tipo, ser os cosplays, né? Aí eu ia fazer, tipo, nessa live eu sou o Tranamel, tá ligado? Tipo, se bater os bagulho. Fecha na cara dele, fecha o bagulho na cara dele. Simplesmente. Fecha na cara dele. Ai! Ah, tinha uma porta ali, tá? Talvez um dia eu chegue no nível do Rick e faça o Rick e Girl. Não sei, mas eu vou precisar de muito dinheiro. Mas acho que seria legal, assim, tipo, sei lá, 10 subs eu faço um. Faço a live inteira vestido de alguma coisa. Tá? Coloco teminhas e tal, acho que isso é maneiro. E pra galera, eu já tô pensando que eu vou fazer uma live de Natal, tá ligado? Já tô tendo umas ideias. Mary Girl Metem Boys. Um dia sai. Tem que pintar uma mecha do meu cabelo de rosa, tá ligado? Tá na hora. Faz na cara dele, eu não tenho medo. Isso poderia ter sido linda. Eu sou linda, solitário. Aí você toma. Meu Deus do céu. Eu vou embora. Nossa, moleque. Ai, o joelhinho. Mano, o cara é em céu, velho. Nossa. É sobre isso, né, Elton? Você tem que dar paciência, né, velho? É triste a vida. É, mano. Nossa, 1h30 de live já, hein? Essa história. Abre essa merda! Nossa, por favor, vê o último vídeo, Elton, por favor. Encontre a chave para sair para acessar a sala masculina. Me dei bem. Já bota a bateria que eu vou usar. Bota ali a bateria que eu vou lhe usar. Porta, tá bom. Nossa, mas rolou umas coisas ali na ala masculina, né, mano? Opa, vou ver. Boa. Eu tenho que achar uma chave. Olha o coffee. Café. Nossa, te falar um cafezinho, hein? Cafezinho. Vai rolar cenas, é verdade. No banheiro. Ali, aqui. Meu Deus. Você quer uma mãozinha?
Nossa, molecada, entrei na quadra do Interclasses, velho. Será que os caras faziam ginástica? Ok, não. Lembrar não olhar para o teto pode dar problemas na minha live. Tá mancando. Que mancada, hein, velho? Os caras matavam em campo mesmo, é mole. E o Flamengo ataca o Vasco novamente. Não pode cantar música na minha live. Não pode. É, mano. A bateria, pô. Tem que dar a volta, ok. Ok, anotação mental. Descobri um jeito de dar a volta. Assim. Nossa, eu ia me casar com o cara aqui, velho. Muito louco, hein? Como é que é o bagulho, man? Como é que é o bagulho, cara? Eu tô empurrando o negócio. Eu tô empurrando o negócio. Manda ele calar a boca. Ele é muito incel, velho. What the fuck? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro, boys? Cadê o banheiro, rapaziada? Pelo amor de Deus, gente. Cadê a porra do negócio do banheiro, velho? Me prometeram o negócio do banheiro. Eu lembro que eu tava no negócio do banheiro. Cadê o negócio do banheiro? Banheirinho. Eu fui pelo teto, né? Como assim? Eu vou morrer. Tô escondido. Faz silêncio. Faz silêncio, chat. Não sei pra onde ir. Não sei pra onde ir. Eu o jogo inteiro. Eu não sei o que fazer. Não sei pra onde ir. Olha a carta do Coringa, mano. Tá repetindo já. Tá chapando. O senhor está chapando. Meu Deus. É isso, cara. Louca na cama. Só se for. Credo, o Google apaga minhas frases. Nossa senhora. Eu vou morrer, tio. Meu fim. O meu erro foi confiar demais no jogo de terror, né, mano? Ah, o negócio era aqui, ó. Será que ele vai arrancar esse armário também? Será que ele é foda desse nível? Oi? E cara só. Nossa, é a hora do coisa, velho. Meu Deus do céu, boys. Meu amigo. Ah, vou sair correndo, foda-se, não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, olha na. Nossa senhora. O cara tava. Mano, o cara tava guardando o caixão, mano. Que sacanagem. Ah, eu tinha que ter pego isso aqui. Que isso, cara? O cara cheatando e pega-pega. É, mano, hoje já se viu, mano. Anti-cheat do LoL. Meu Deus, só pula, pirata. Pula, boi, pula, cavalo. Ah, eu tinha que ter metido o louco, isso sim. Eu tinha que ter metido o louco, isso sim. Não tenho medo de nada. Fala uma coisa que eu tenho medo aí. Ah, e vocês tomam, rapaziada. E vocês tomam. É eu que tomei agora, né? Não pode olhar pra cima. Olhou pra cima é bobo, feio e cheiro peido.
Mas quero ver ele subir aqui comigo. Não sobe, né? Tem medo. Super Games Power BR. Nossa, esse é o nome, hein, mano. Outlast é gráficos, mano. Aí, João. Seja bem-vindo, mano. Eu tô falando essa agora. Que eu vi o vídeo do Buen Alerta e eu tô assim agora. Seja bem-vindo ao Buen Alerta. A minha chave usa pra quê? Comprei a chave aqui do cadê a chave? Ah, é a saída. Sou foda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o Peaky Blinder, rapaziada. O Peaky Blinder tá me batendo. Incel Master, este homem. Meu Deus. Não. Não pode mostrar, os caras tá tudo pelado. Os caras tá tudo pelado. Os caras tá tudo pelado, pô. Simplesmente os caras tá pelado, pô. Cheio de beluga na minha cara, mano. Cheio... Nossa. Sem meme. Eu virei pro lado de um pinto, cara. This is you on the honeymoon. I hate to imagine our anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Come! No! Damn it, darling! No, you need to behave! Caraca, eu enforquei o cara. Alguma coisa muito louca aconteceu, mas eu enforquei o cara. Porque vocês não puderam ver porque eu... Ah, dá pra mostrar, acho que é bem. Mano, é cheio de pinto na cara. Sim. Sim, sim. Não para de olhar pra cima, tá cheio de pinto e bunda. Foi o homem, tá ali. Morreu por amor. Ele morreu por amor. Até a escagueta. Chegando aqui, o que temos? Dor e sofrimento. Quinta-feira para alguns. Tá pegando fogo, velho. Meu Deus, mano. Botaram fogo na igreja, tio. Ah, não, velho. Isso é jogo Isso é jogo de esquerdista. Esqueça, assim. Passou um homem ali, não tenho medo. Não tenho medo, vou dar um oi pra ele. You wanna check up your pulse? Ei! Ei, eu sou humano. What kind of sick fuck would do this to somebody? He even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Você patrocina Cooler Master. Ajuda! Ajuda! Vamos comprar nossas coisas. Ah, entendi porque eu não pude pedir ajuda pra eles. Matei tudo que se move. Aí eu vou ter que ficar parado. Táticas. Olha o arquivo, olha o arquivo. Olha a minha cara de quem vai ler o arquivo. Olha a minha cara de quem vai ler o arquivo. Eu morrer. Ah, não, eu nem li, mas... De volta aqui dentro, parece que quanto mais eu tento escapar, mais eu acabo preso. Gente, o Marta já não me surpreende. Isso me parece sensatos. Alguns dirão isso sobre quintas-feiras. É original. Ah, não, é o kit gay, velho. É o kit gay do Bolsonaro. Jogo de esquerdista, mano. Fato. Nossa, molecada. Pode gravar eles? Não pode, né? Dá ruim. Um agressor desconhecido. Nossa.
pegando fosgo. Tá fosgo. Tá tudo fosgo. E cheguei aqueles loot inicial de jogo pediu. Cara, ótima descrição do kit game. Só te dá um gostinho, né, mano? Pra você ir lá e comprar depois. Corre, molecada. Ah, esse aqui eu lembro do 1, hein? Lembra que eu morri altas vezes aqui? Foi loucura, hein? Eu ia falar foi divertido. Não, foi divertido, sim. Mas naquela parte específica eu não achei. Eu fiquei bem bravo, na verdade. Eu fiquei bem grrr, porque o homem me mata, grrr. Acho que eu tô na reta final já, né, mano? Nossa, é o lugar do 1 mesmo. Caralho. Vai ter que botar din-din. Aí vocês tomam, tá? Aí vocês tomam. Mano, me perdoe que o João chegou aqui no meu chat pra falar a verdade, mano. O cara cuspindo fatos aqui, mano. Sem máscara, sem nada, mano. Só assim. Pra quem quiser ouvir. Mr. Park. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, o cara que tentou me matar. No começo. É safado, hein, cara. Oxi, você é um safado. Nossa, o Covid Zap Zap matou o cara, velho. É o Max Payne. Meu Deus, mataram o Max Payne. Essa não é o Max. Sério, o cara vazou Yakult, mano. O cara vazou Danoninho do corpo, velho. Ah, o sangue dele é tintas d'arca, mano. Tão perto e tão longe. Tô fora, hein, boys. Let's go. Let's go. Os modelos dos carros do BF. É, eu já vi. Eu sou esperto. Mais uma vítima dessa dança maldita. Felizmente, mano. Que sacanagem. É o carro do jornalista que ele estacionou. Ô, louco, esse jogo é muito poggers, velho. Eu vou roubar o carro dele? Nossa, vai ser muito louco se eu roubar o carro dele. Eu vou roubar o carro dele, moleque. Let's go, é hoje. Não levou a chave por quê, ô meu irmão? Nossa, meu Deus, o homem Covid. O homem Covid do WhatsApp, mano. O que? Não sabe apertar a embreagem? Não, filho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acelera. Ah, que você viu que ele meteu o cavalinho de pau ali, mano. Começou a mentirada. Eu não tô sabendo, não. There's no going back, Mr. Park. Mr. There's enough Park. hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. Por mês. But once you click upload, Óbvio que eu vou clicar o upload, tá maluco? everyone you love is fucked. Eu dei But it's muito the right lusto. thing to do. É a Is coisa hurting certa a se Murkoff fazer. worth that much to you? Yes. Yes. Click upload. Upload. Eu sou o whistleblower, molecada. Gênio. Cara, mas eu vou falar uma real. Não gostei desse jogo. Não gostei da DLC, no caso. Achei maneiro, achei rapidinho. Tá ligado? É que a maior parte eu joguei com o Trojan, né? Mas mesmo assim eu gostei, eu lembro que a gente se assustou pra caralho. Sim, mano. A pita explode o tal do mamarrento. O que os caras me mandam no chat, moleque.
Hot Langley. Olha esse mano, cara. Olha esse mano que ele tá falando, moleque. Isso aí, rapaziada. Outlast, então Outlast jogo padrão e a DLC zeradas. O próximo que eu vou jogar vai ser o 2. Aí depois eu vou jogar o jogo de terror que o Eduardo me mandou. Mas assim, Doggers. Gostei. Tá lá, gostei. Aí você é true gamer. Deixa eu mudar aqui de novo pra Just. Só na conversinha com os boys. Vou dar uma olhada nos vídeos batutas. O João, ele viu o vídeo da vassoura? Diga lá, João. Você viu o vídeo da vassoura? Exatamente, mano. A gente tem que abrir o olho. Abre o olho, abre o olho. Ah, tá. Temos aqui Vassoura. Achei interessante. Pô, pior que eu não sei, mano. Vamos. Ah, vou ver esse vídeo aqui do Pedro. Que é falando dos FPS do GTA San Andreas. Aí talvez ver uns vídeos do Erickson ali pra gente dar umas risadas dos fantasmas fake. Sempre bom, né? Hello. Hello. Ele mandou. Qual que é o nome? É o. Tá, calma aí. The Survey. Ele mandou The Survey. Hello. Today I will tell you. Nossa, é voz de TTS. Let's go, boys. Let's go. Como é TTS, provavelmente ele vai pegar a legenda melhor. Aí você toma essa invertida. Mas pior que é verdade. Robô pra robô, né? A comunicação é linda. Ou Portuga. Why it is not recommended to play GTA San Andreas with a high frame rate, and how to get rid of bugs with high FPS. As you know, computers are getting more powerful and older games come with very high FPS. But because of this, many players began to notice strange sensations while playing GTA San Andreas with a high Dutiace e Andreas. FPS. Unpleasant bugs appear, as well as the difficulty of passing some missions. In this video, I specifically set low quality textures and low draw distance, so that I could show you these bugs in the game with high FPS. Eu gostei da parte do original, hein? R$20, moleque. Tá maluco, tô mandando no Pix agora. One of the most annoying problems with high FPS is a very slow swimming of CJ. It feels like CJ has forgotten how to swim. The higher the FPS in the game, the slower the CJ will swim. It is also impossible to dive normally underwater. This is noticeable in the triathlon, where all the rivals, including CJ, swim very slowly. But after that, your rivals will be ahead of you. Tem uma parada louca meio merda do Dark Souls porque o Remaster Souls foi feito. Aham. Tem que consertar foi. Nossa. And you will remain the last, and it becomes extremely hardcore to complete the triathlon. By the way, perhaps some players will remember the remaster of GTA San Andreas, where CJ also swims there slowly than in the original version. But in fact, it's not about the high FPS, but because of a bug in the remaster of the game. It is even immediately clear that my emulator is strictly 30 FPS. The next bug in the game, which occurs due to the high FPS, is a broken transport control.
due to the high FPS. Absolutely all cars turn very slowly. It feels like the mass of cars has increased. And also these cars go a little slower than at 30 FPS. And yet, all the cars stop by themselves. Yes it is. Try it, it's pretty funny. The same thing happens with bikes. They also stop by themselves, but for some reason they have normal control. Boats with high FPS have a problem with acceleration as opposed to 30 FPS. O barco fica devagar. É igual no... O Vice City tem disso também. The next nasty bug with high FPS you can find at Ganton's gym. When you enter the interior and you come to some exercise, you cannot do it. No matter how hard you try to press the enter key every time, the game will not let you do the exercise, and the menu with a choice of weight will simply disappear by itself. In fact, this bug works when you have 400 FPS or more. Below 400 FPS this bug will not work. But if you press the shift key very quickly, then you can do the exercise. Also, do not make unique jumps with high FPS. Why? Because if you make a unique jump, the camera will just freeze in place. As a result, the camera will stand still along with the slow motion. Você já terminou o pulo e a câmera tá lá frisada. But then after a while, the camera will still return to CJ. Perhaps you were pissed off by a bug with a strange heart attack from CJ when you wanted to take the wonderful Tech 9 from the roof of Sweet's house, but you could not do it because CJ dies stupidly moving over a small obstacle and you end up in the hospital. But in fact, this bug works absolutely wherever there is a small obstacle. For example, a bench at the train station in San Fierro. The reason for the bug is that when CJ climbs over a small obstacle, then CJ's health begins to decrease rapidly. Therefore, be careful. The siren in some transports was a necessary thing. It was necessary for stupid traffic to let you in when you have a difficult situation. For example, if some clown on Grove Street stole your mom's blender. Unfortunately, when the FPS is high, the sirens in police cars do not work. Meter a dancinha do TikTok, mano. O banco assassino. Creepypasta do Meteu essa. Also, sirens do not work on fire trucks. Meu Deus do céu, o jogo fucking dies. And ambulances. As you hear and see, instead of a siren, there is a simple horn from cars. Of course, some even manage to sound a siren even at 200 FPS. But this is very difficult to do. It is necessary to press the H button very often to trigger the siren. Also, when playing with a high FPS, forget about such a thing as movement from any weapon while aiming. It does not work. With a high FPS, cars cannot close their doors. Nossa, mano. This can be seen as CJ tries to close the door, but succeeds only the second time. Of course, it will be sad if you cannot scale the map in the game menu because of the high FPS. It will be very difficult to do this. Meu Deus do céu. With high FPS, traffic beeps will play very quickly. Nem isso, né, velho? As buzinas ficam... And this is how traffic beeps sound at normal frame rates. It is also not recommended to enter and exit the interiors every time, as the game may crash due to high frame rates.
So we talked about some of the problems of high FPS during the game. Let's go into high frame rate bugs during missions. Yes, there are missions that are either possible to pass but with difficulty, or impossible to pass, which many players often write in forums about problems with these missions. One of such missions, which at a high frame rate was completely impossible to pass, was the driving school. One of the tests, alley-oop, where you have to get over the standing cars and land straight. With a high FPS, you will not be able to fly and land 100% correctly. Reason: broken physics of the car with a high frame rate, which I mentioned earlier. Cara, pior que tipo, eu tô vendo isso e todas as coisas, todos esses bugs eu vi na série de GTA San Andreas do jogo no Foda-se, tá ligado? Tipo, o carteiro tava sempre reclamando, caraca, velho, o CJ não anda atirando mais. Pô, tipo, os bugs não funcionam, tá ligado? É mó estranho dirigir os carros. Era só botar o limitador, velho. Que isso. Many players have complained about this issue in the forums, and the only solution to this problem was to enable frame limiting. After that, the mission could finally be completed normally. If you think this is just one mission that is difficult to complete at high frame rates, you are deeply mistaken. The next mission is Amphibious Assault, in which you need to swim and dive through checkpoints, and then kill Danang boys in the ship and plant a bug. If you know in advance about the terrible swimming of CJ at high FPS, as well as the impossible diving underwater, then it will be very difficult to complete this mission. In these problematic cases, you can easily get stuck in textures and then die from a lack of oxygen. Although sometimes you can still get out, but the chance is unlikely. In the next mission Fender Ketchup, where we need to scare the guy tied to the hood of our car, with a high FPS, there is a bug with the garage. The fact is that the garage closes earlier in this cutscene. CJ will eventually get stuck, and he will try to get out. In short, we were locked up. But on the other hand, you can skip the cutscene by pressing shift. Although it is unlikely that the players knew about the skipping of the cutscene a couple of days after the game was released on PC. A lot of players have also posted on the forums about this shit with CJ getting stuck in this cutscene. Again, we turn on the frame limiter and that's it. The garage will close much later. As you can see from a different angle, at first the garage opens, and a dialogue takes place. After CJ enters the car and drives off, the garage will close immediately when CJ starts to move. Hike. Some scripts in missions work much faster and earlier than necessary. In the additional mission of the fireman, if, for example, you decide to complete the game 100%, when you start shooting with water and extinguishing the fire, then due to the high FPS, a bug with a stream of water occurs, so the water dissolves on the spot. But in my case, the water still flies, but the jet cannot fly further, so each time you have to approach close to the car and start shooting with water. In short, some effects are broken in games. The same can be done with the fire extinguisher, where the foam effect is visible in the original, but with a high FPS, the foam effect is gone. The foam also dissolves on sight. Thus, it will be difficult to complete. For example, the mission Burning Desire, where you have to put out the fire every time and get out of here from the burning house. After all, you will be putting out the fire for a long time due to bugs with effects. But those who have even more FPS, then there is a possibility that the fire will not be extinguished at all, as well as the water that will not run out of the fire truck. Now let's move on to the pluses of a high FPS. Yes, you may be surprised, but these advantages are there. For example, you can paint overall graffiti with a spray can in 1 second, as opposed to the normal frame rate, where you would have to spend a couple of seconds on it. Thus, the spray can transform into a lethal weapon that kills opponents in a matter of seconds. Helicopters with a high FPS take off instantly, unlike the original, where you also had to prepare for takeoff for a long time. During a date with a girl, when you decide to give her a ride in a car, with a high FPS, you will make this date much faster. The indicator that adds to the fun fills up very quickly. This will save you a few seconds. I am completely worthless, don't
What you think? Really? The same fix with the indicator happens with the mission catalyst where you have to throw boxes from the train to rider. The trick is that the indicator will also fill up very quickly, so you will always throw boxes very heavily. Shit, I know the truck. They're trying to kill me. Hey, okay, CJ, that's all I can carry. Cara, uma metralhadora de caixa, mano. This also works with the Fender Ketchup mission. What are you doing now? The family. With a high FPS, you will move cars very easily. It feels like these cars have decreased mass, which looks funny, and you control pedestrians. Ah, o cara fez pra testar os bugs mesmo. If you want to jump from a parachute, then at this moment CJ will rotate unrealistically. Tipo, basicamente o jogo esse vídeo é pra mostrar os bugs que acontecem quando você joga o GTA San Andreas com um FPS alto. Fast. I wonder how his head is not dizzy from this. Lol. O CJ, moleque. Fucking dice. Fucking dice. So we talked about all the pros and cons of a high FPS in GTA San Andreas. Perhaps you are asking the question, is it possible to fix all these bugs? Naturally, you need to turn on the frame limiter, but is it necessary to play 30 FPS in GTA San Andreas in 2020? No. If you have Bandicam, then you can block FPS at 60 FPS at this point, so you can play absolutely 60 FPS. But if this option does not suit you, then I recommend installing this mod, which, although not fixing everything, fixes the... Caralho, é um mod BR, moleque. Aí vocês tomam, tá? Vocês tomam, tá? incorrect behavior of the transport, as bugs insanos dos games, mano. well as slow swimming, and other small bugs. But that's all. Thank you all for watching, homies. Ele meteu um homies no final, fofo. My homies. Eu achei maneiro, achei maneiro. É, mano, é nóis, fi. Azar, fi. Mete o ninho, mete o ninho. É. Os vídeos mais assustadores dos fantasmas, cara. Essa não, mano. Nossa, começou alta aqui, hein, tio. Começou alta. Eu juro. Vou ter que pular o ad, rapaziada. Me perdoe, vou ter que pular o ad. Vou pular pro meio do vídeo, não tô nem aí, não tenho medo de nada. Que o diabo vem aqui atrás. Não, esquece, Google apagar. Tá, quando o negócio mudar de coisa aqui, eu mudo também. Ah, quer saber? Eu vou ver um novo vídeo. Pra que ficar procurando? Se dá... Tem novos vídeos. O Eric foi entrando no clima assustas, velho. É o assustas, mano. É o spooks. Nossa, velho. Não, isso aí eu não tanco, não. Me perdoe. Os caras puto com o God of War foi pro PC, irmão. É a comunidade dos segredos gigatônicos, mano. São os gigatoners, velho. Gigatoner de impressora, mano. Os grandes. Preciso mandar isso aqui. Não, que, mano. Tipo. Primeiro. Vou falar um negócio revolucionário aqui, gente. Revolucionário. Tá ligado? Vocês querem ver? Vocês querem ver?
que todas essas coisas têm em comum? E imagina um PS4 na tela atrás. São todos computadores, cara. Pelo amor de Deus, tio. Tá ligado? Os caras, não. Porque o meu exclusivo vai pro PC. Porque dá dinheiro, irmão. Poucas. Você não quer ver tua empresa sucesso? Você não quer ver o God of War 2? Quer precisar de dinheiro pra fazer, mano. Tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus. É simplesmente Paulo Guedes. Cria empregos, mano. Cria empregos. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia liga pra isso, mano. Sabe? Eu me recuso. Simplesmente, pô. Simplesmente. Verdade, 12 travessuras, hein, boys? 12 travessuras. No meu caso, só posso travessuras. Eu travei. Nossa senhora, começou alto, hein? Nossa, e é só os vídeos usados do TikTok, boys, let's go. Is there anybody here? Ai, meu Deus do céu, é hoje. Entra no clima de susto. Vamos ver vídeo que dá medo. Qual foi, Meteos? Yes, I think I just heard something. Now, since his terrifying encounter in the woods, Matt Hall claims that he has had a new and even more horrifying encounter at his job. Matt says that late one night, when he was working the overnight shift, a security camera at his work started beeping. Now, the security camera has motion sensors and only starts beeping when someone or something disrupts the sensor. Naturally, Matt immediately went to check the camera. He was chilled to the core when he Mano, eu vou tomar ad do cara. this. Que sacanagem. Tomando ad do malandro aqui. O Tico-Tuco, o Tuco da grande família, me dando ad aqui. Sacanagem, pô. Sacanagem, pô. Ai, meu Deus, estão roubando minha casa. Outside, like dragging a bag at my work. No, sorry, I'm just recording in case something happens. I can't see his face. Where's he going? He's literally running down to the door. He's coming up to the door right now. See? Oh my fucking god! He's outside the door. He's outside the door right now. Ai, mano. No, there's nowhere to hide in here. It's just this one room. The door is locked, but Ele tá falando sozinho? Qual que é a fita? he's like behind the building now. Ele tá esperando. Can you just get here, please? Really? Matt frantically calls 911 to summon the police. While on the phone with the emergency operator, the outdoor CCTV camera records a man dragging what looks like a trash bag right in front of the building's exit. Esse é o novo Five Nights, mano. Os gráficos tão bons, os gráficos tão bons. But they couldn't find anyone. Even more baffling, the garbage bag the man was carrying was simply stuffed full of old clothes. So was this encounter somehow connected to Matt's previous randonauting experience? Was it even real? Or was it just a TikTok hoax? You decide. German Reddit user Overhype13 claims that he and his friends were randonauting when they were led to the middle of nowhere, a seldomly traveled walking path in the woods in Germany. They'd pretty much given up finding anything when they suddenly spotted a mysterious flower and a plaque on a tree. Não faz isso. Also, warte. Wir haben eine neue Intention gesucht. Also wir haben eigentlich ohne Intention gesucht. Ja. Er hatte den Point angemacht und wir waren irgendwie so mitten im Wald. Wo der Point ist? Ja, warte. Da ist der Radius. Wir sind halt direkt da im Radius. Que isso, cara? Olha o rotinho, wir sind auf jeden Fall im Radius. Und Rotinho haben die Gegend abgesucht. Das war kleiner Weg. Wir haben die Gegend abgesucht. Hier ist halt nichts. Hier war halt nichts. Bis wir eine Blume gesehen haben. Fala certo, mano. A minha Blume. Flor. Tilo. Guter Freund, Ruhe und Frieden. Das haben wir erst gar nicht gesehen. Aber jetzt achte aufs Datum. 24.07. Welches Datum haben wir heute? Sag's mal. Wir haben einfach den fucking 24. Mann. Junge, vor 2 Jahren.
Das war vor genau 2 Jahren. Wir haben das fucking gleiche Datum. Ey, das kann doch kein Zufall sein. Passa os limites, só aviso. Als ob das genau vor 2 Jahren war. Não, não vou dar Als ob Timelock, hier não jemand vor faz 2 Jahren isso. Tadinho. gestorben ist. Scheiße. Reddit user Overhype13 says that after he did some extensive Google searching to find the man named Tilo, who passed away exactly 2 years ago on the exact spot where Randonautica sent them, he wasn't able to find anything. Overhype13 believes that there is no way the Randonautica app could have known about the memorial sign that shared the same date as their exploration. This mysterious incident remains unexplained. Calma aí, esse era. TikTok user Tyler Vasquez says Esse é o TikTok medo, tá ligado? Sério, esse é o TikTok medo. that after watching many strange videos about the Randonautica app, she simply had to try it out for herself. The app gives her a location about 1.5 miles from her home, so she travels there and documents her experience. The location she is led to is a secluded creek, surrounded by woods. What happens next is downright chilling. Alright, so I think I gotta go. This way down a creek. Alright, this is what I found so far. Pretty creepy. Okay. I'll go see what that is. Okay, so I just opened up one of the photos, and it's whatever the that is. Then we have these random 3. This one's it's your birthday with the snowman with, I don't know. And these 2 I just put together. It's like, play with me. Alright, I think it was just my imagination. I think I'm just hearing but I'm trying to read these. I swear I'm friendly. Play with me. Taylor finds creepy drawings scattered all around the rocks that look like they have been drawn by a child. Then she hears the unexplained voice of a little girl and just runs. When Taylor Vasquez posted her video to TikTok, her viewers suggested that the creepy little voice actually says, "You hide and I'll find you." Play with me. Play with me. After many requests by her viewers, Taylor returns to the creek 3 days later to find out more about the strange drawings. So I just hiked the mile back to that randonauting spot. Brought a flashlight as a weapon this time. As you can see, there's no one around me. I'm trying to go quick so that I don't waste too much time. These drawings are creepy as I feel like I should just grab them all really quick. If they have messages on them, because then, like, those look like symbols. O Pedro tá ativo, né? I'll just collect them so that Josia, we figure out what they mean. Maybe there's meaning to them. I'm too scared to stay that long. There's a fucking notebook. I'm taking that too. Right, so I grabbed everything. Agora vou tacar no lixo, foda-se. Really see Combinei anything com else. isso. Like, You're ready to die. The voice is there again, but it's now quieter, and Taylor doesn't really hear it at first. The soft little voice seems to say, "You're not my family. You're gonna die if you don't go." they have messages on them, because then, like, those look like symbols. Taylor collects many more strange drawings that are scattered around the area. But then the voice gets louder and says, I don't really see anything else. So, like, later, she posts her Chama o video, conceito. and when she reads the viewer comments, she makes another shocking discovery. okay, so I don't have a lot of time right now, but I saw this comment and É o conselho do kind of Telar. hyperventilating, freaking out. This girl posted that she saw a f***ing child in my Pode video. pá. No one was with me, and tell me if you guys think that looks like a ghost child, because I don't f***ing know. But I didn't know if she photoshopped it or not. Eu li So como I went to my do videos and Meu I Deus. screenshotted the exact part that É a she madruga, shows né, right mano? there. And I see the face too. Tá And so now I'm maluco actually aqui. freaking the f*** out. I'm super terrified. I don't know what to do. I didn't see anyone or hear anything until that voice happened, but it just sounded like an echo. So, O maldito plano de existência. I don't know. You guys tell me what you see, but that right there looks like a f***ing face to me. I don't know. Now, what do you think Taylor caught on camera? Is it real? Or is it just an elaborate hoax?
You decide. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included, name Sister Wilhelmina Kaufman. On January... Rapaziada, na moral. Eu quero ver um último vídeo, só que eu quero terminar bem, né? Eu quero terminar um vídeo bem, não quero ficar vendo. Esse vídeo que é muito longo, mano, do fantasminha. Eu vou ver o vídeo que o Eduardo me mandou. Parece interessante. Então vou ver isso aqui. It began. It began. It began. Mostra. Exatamente, Brasil. Brasil é o futuro, não é Europa. Não, mano, tá. Porra de um. Como é que é um. Porra de um. O que tá acontecendo, mano? Onde YouTube é esse, cara? Porra do vídeo de um malandro. Qual é que é o nome? Monarquista aqui, velho. Que porra é essa? É, área de conservador aqui pra mim, que horror, mano. Sai daqui, credo. O Brasil é uma potência. Veja bem. O Brasil tinha que ser rico. Argumentos foda, né? O Brasil tinha que ser rico, não é? And 6 months. Amém? Vamos lá. É a jornada do cara comprando um computador da Dell, hein? Began 6 months ago. Ai, meu Deus do céu. Earlier this year, I decided to buy a new PC. Ah, não, ele é animeiro. Ele vê animes. Perdoa, ele vê animes. É bem After isso. my old one began to struggle with some heavier editing projects. I decided to go with Dell because A, I've been with them my whole life, and B, I've never had any problems with them. I understand that this was a bad decision. That information cannot help me now. I should know, I don't know a great deal about PCs, and a lot of this could have been avoided if I had just slightly more knowledge. And so I am partially, well, mostly, to blame for the nightmare that follows. I spent the day researching different parts, looking up what kind of GPUs would work best with Premiere, went with 64 gigs of RAM and a top-of-the-line Intel XPS processor. It was more money than I'd ever spent on a PC, but if it made life easier, I'd consider it a good investment. 1 week later, the machine arrives. It is big and heavy and has a metal handle. A metal handle? That's serious. I am very excited. I boot up the PC and immediately notice something. Whereas my 5-year-old machine could boot in about 10 seconds, this one is taking closer to 2 minutes. Nice. Odd. Problem the second. When setup begins, the PC cannot detect the wireless mouse or keyboard it came with. Very odd. I spent about an hour trying different configurations to make the keyboard and mouse connect, but it's getting late, I'm getting tired, so I just hook up my old wired keyboard and mouse. Step 2, connect my new PC to the internet. Only, it cannot detect my Wi-Fi. I restart 7 or 8 times, having to repeat the same setup each time. I refresh my browser, I adjust my router settings. Nothing works. Que veio com ele, mano. Sim, velho. I stand back and stare at my new machine. It has no DVD Blu-ray drive, so without internet, it's just a giant piece of plastic that cost me thousands of euro. Somewhere, deep inside me, I feel a subtle, unsure emptiness open up, and through it, a small stream of anxiety begins to seep through. Nossa, mano. I go to bed. Sério, calma aí, eu vou falar uma realidade pra vocês, mano. Nada. Tipo assim. Ó, tirando pessoas, tá ligado? Tipo, outras pessoas. A coisa que mais me dá ansiedade nesse mundo é computador, velho. Quando eu vou montar qualquer computador, eu fico de boa. Quando eu vou montar o meu computador, meu Deus do céu, velho. Tipo, eu vou apertar um parafuso e ficar assim, ó. Calma, Mel. Calma, você consegue, cara. Meu Deus do céu.
Aí eu aperto pra botar, não, nada funciona. Eu fico, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Milhões de reais jogando no lixo, meu Deus, meu Deus. Mas mano, dá pra entender. E ainda o cara gastou uma grana no cara. Tá The certo. next morning, I brew some coffee and turn back on my machine. Fica dormir, fica Another tranquilo. 2-minute boot up. Very, very odd. I spend the next hour digging through internet forums on my laptop, hunched beside my new machine. After going down several rabbit holes that lead nowhere, I finally get a solid lead. The problem could be with my PCIe Wi-Fi card. If it's malfunctioning, that would explain why I cannot connect to the internet or hook up my wireless devices. I go to systems information and there is no PCIe Wi-Fi card. It is not there. Dell did not insert one into the machine in the... Ai, que coisa linda. Foda-se. Os caras, foda-se. 20 mil no computador, foda-se. Você pagou um palho usado no PC, foda-se. Mano, nossa, que dor de cabeça do caralho. Não, mas o Reddit é muito bom, velho. É isso, tipo, você vai lá, você pesquisa um problema e um cara teve exatamente o mesmo problema que você há 20 anos atrás, tá ligado? Year of our Lord 2021, there was shipped a state-of-the-art PC without functionality to connect to the internet. I feel that little hole inside me open wider, but now it's not just anxiety that's flowing out, but shame. What kind of idiot orders a PC without internet functionality? At the time, I did not know what a PCIe card was, nor that it would be an opt-in scenario. I sit for several minutes, feeling very, very stupid. I start to feel out of control of the situation and begin to get a little upset. This was not meant to be this complicated. This was meant to make life easier. But I decide I am being silly. Surely there's a way to fix this. In order to calm myself, I go for a run through a local park. On my journey, I see a deer standing there, alone, staring at me. Something about this bothers me. I read up about PCIe Wi-Fi cards and order one from Amazon for €20. Problem solved? No. The card arrives a few days later, but it's getting around 10% of the bandwidth my old PC was, as well as other devices in the same room. I open up my machine and remove it, but I'm starting to notice something else. This PC is slow, like really, really slow. Slower than my machine I bought 5 years ago. I render an episode of my podcast on it and it takes nearly 4 times as long and I panic, but how? This is a state-of-the-art machine. This is a render beast. What is happening? A new emotion floods my body. Fear. Raw, cold, fear that I have entered a world I do not understand, and there I now face problems complicated and frightening, ones beyond my ability to solve, all with the weight that this machine cost me a lot of money. And so I decide to call Dell customer service. And the real nightmare begins. At this point, I want to take a second and acknowledge that all the individual representatives I spoke to were polite, kind, and patient with me, despite my deteriorating mental state. None of this is their fault. Rather, they are just individuals doing their best in a monolithic system so cold, so unwieldy, and so colossal. It now fills me with what I can only liken to a kind of cosmic horror. But I do not know that yet. I think I am about to solve the problem. Oh, John, you poor, deluded fool. After hitting my keypad several times in order to navigate my way to an agent, I find myself on hold, and a 30-second loop of distorted, crackled lounge music begins to play. É bem isso, as músicas zoadaças, mano. Aí, tipo, corta imediatamente com uma voz assim. Eu lembro, como é que você está, senhor?
Exatamente. After 40 minutes, I think that this is what elevators in hell will sound Chorei, like. mano. Sometime later, Com medo. I am connected to an agent. He tells me we are going to run several diagnostic checks on my computer. This process takes several hours. Him remotely controlling my machine. He sees my Guilty Gear wallpaper. We talk about Guilty Gear. He is very pleasant. Finally, we get the results. And it's the worst thing imaginable. Nothing is wrong. I insist there has to be something. This is not normal, and after a combination of righteous indignation and outright begging, he speaks to his superior, and they agree to send a repairman to replace the one thing it could be, my motherboard. The motherboard is the part of your PC that all the individual elements connect to. If it is malfunctioning, it could explain my slow speeds. The next day, I unplug my new PC at my desk and reconnect my old PC. It is a moment of profound melancholy. I put my new PC on the bed behind my desk, and there it sits, massive and useless. Please let the new motherboard fix things. Please let this end. I just want to make videos on my new PC. I just need things to get a little easier. Several days pass. They'll tell me I will get a call when the repairman is coming, but that I won't know the specific date or time. This does not happen. Instead, I get an email at the end of the week saying that no one was home when the delivery man called. I find this suspect. Ireland is in national lockdown, and both me and my partner are home 24 hours a day, 7 days a week. I know this because I was there. Frustrated and growing exhausted with the situation, I email Dell back asking them to send someone again. I wait, but instead, the paragraph directly above this one plays out 2 more times. To help you experience this frustration, I am now going to play that section 2 more times. Several days pass. They'll tell me I will get a call when the repairman is coming, but that I won't know the specific date or time. This does not happen. Instead, I get an email at the end of the week saying that no one was home when the delivery man called. I find this suspect. Several days pass. Meu Deus They'll do tell me I céu. will get a call when the repairman is coming, but that I won't know the specific date or time. Nossa, que raiva, tio. This does not happen. Instead, I get an email at the end of the week saying that no one was home when the delivery man called. I find this suspect. Finally, a repairman arrives. I feel weird that there is someone new in my apartment for the first time in months. I talk to him about psychics and conspiracy theories. He is very nice. After an hour, he leaves, and I stare at my new machine. All the fondness I felt for it is now gone. It now fills me with a subtle sense of dread, but maybe not for much longer. I turn it on. 2-minute boot time. No. Takes an hour and a half to render a podcast. No. I lie on my floor for several minutes, listening to this song. This is something I do when I am upset. É sobre isso. It has been 2.5 weeks since my PC arrived. I consign myself to get up early the next morning and figure out what is wrong with this PC. I go to bed sad. The early morning light in my office feels muted and cold. I sit down and reconnect my PC, laptop sitting at my desk. I am going to figure this out. After a couple of hours of digging through web forums, I identify the potential problem. The hard drive. If the hard drive is not running correctly, it could be bottlenecking the entire system. So I check my hard drives and oh god, no! These are not solid state drives, but mechanical hard drives. SSDs or solid state drives are the modern day standard. Mechanical hard drives are outdated, only used now for storage, but never as boot drives, the drive your PC actually runs from. This is why my 5-year-old PC is faster than my new one. It had a solid state drive that came as standard. My new PC did not. I had missed the... Tanto que eu comprei né? Aí, vocês tomam. Eu uso um SSD no meu PC agora, recomendo que a galera comprar, é uma daquelas compras que muda a sua vida. E eu tô comprando outro aí, entendeu? Pro outro Drop down PC. tab to change this. The hole inside me rips open and encompasses my entire body, and emotion crashes into me like a subway train obliterating a mannequin. Fear, shame, anger. How could I have done something as stupid as Sério, vale a pena, mano, vale a pena.
Te manda um link lá, eu comprei por 100 conto. Da China, né? Shed. Mechanical hard drives. I have trapped myself in this hell. I feel a deep, unrelenting shame. Perhaps I really am as stupid as those videos on the internet say I am. Não, ó, rapaziada, é aquilo, né? É aquilo. Principalmente com o computador. Tá ligado? Principalmente com o computador. Se você não entende, isso é normal. Simples. Se você entende, isso é esquisito. Simples assim. Simples assim. Tá ligado? Se você não manja nada de computador, você tá vivendo. Pronto. Pronto, pode ficar tranquilo, fica tranquilo. I may have cried at this point. I do not remember. After a while, I come through in a fog of melancholy, and a small shaft of light pierces through. Maybe there's still hope. Maybe I can still get a refund. If I can just start it all again, I'd make better decisions. I'd do things right this time. There was still hope. I could still do this. I'm sorry, sir, but you marked your order as for business, meaning that your 2-week return window has been up for several days now. Dell is under no obligation to refund your machine. Ice through my veins. I am dying. I am angry, but more than anything else, I am ashamed. I have entered a world of which I know nothing and have cost myself dozens of hours, thousands of euro, and countless increments of sanity. I am a fool. I was never escaping this hell. My only option now was to embrace its flames, to upgrade my machine myself. Cara, já tava ruim, né? Parece que ficou pior. Você vê? And immediately, things get complicated. Poder desse CD. My PC tower was a Precision 5820. I know that SATA solid-state drives will work with it, but there's a new type of SSD that's meant to be more powerful with better performance. Esses são bravos. NVMEs. The Esses problem, são however, is that some computers are unable to boot off NVMEs. It depends on your BIOS, which is something I don't know anything about. I know this will be the more complicated option, but something inside me needs this NVMe drive. Its potential increase in performance made me... Isso aí eu não posso mais passar pano pra esse homem. Pelo amor de Deus, né, irmão? Você já tava no máximo da ansiedade. Tá ligado? Aí você, eu já sei, vou piorar tudo. Aí não, né, tiozão? Calma aí. Vai no que você sabe que funciona. Pô. Like that if I could obtain one and make it work, then maybe this whole journey will have meant something. But there's a problem. My motherboard lacks M2 connectors, which it needs, and so I begin the long journey of seeing if NVMe drives will even work on my computer. I search the internet and find only ambiguity. I just need this one answer. If I can find out if my PC is compatible with NVMEs, I can put this entire nightmare behind me. And so I make the decision. I call Dell customer service. Nossa senhora, velho. The following day is a blur of concealed rage and frustration. I start by messaging a Dell chat window only to be given a number, and innocently, foolishly, I jot this number down, believing it can help me. I see, sir. That's an upgrade issue, not a customer support issue. No, sir. This is the upgrade service department. You need upgrade sale. I'm sorry, but this is more of a technical support problem. I'm afraid you'll need our out-of-warranty team. I spend several days trying to get in touch with the warranty team. There is no phone number to contact them directly. Nossa, mano, realmente, papo reto, ligar em 2021, tio, esquece, mano. Esquece, eu não atendo. Papo reto, não atendo. É zap ou nada, mano. Simples. From Ireland, you have to be transferred by a Dell agent. The problem is that it takes an hour to get to that point, and I keep getting disconnected mid-call. Okay, sir, I'll transfer you now. I realize later that this is because the Dell agents think I am calling from the UK, and so I am being connected to several UK numbers not available in Ireland. I begin each new conversation by explaining this to my support agents, and am met
with only bewildered silence. One bleak Thursday afternoon, after 4 hours and finally getting through to the out-of-warranty team, I am given a final number to call. I jot it down in my notebook before seeing the same exact number already in my notebook. This is the number I started with several days ago. I try to scream, but nothing comes out. I hang up the phone and go to bed. It is 5 p.m. I do not call Dell for several days. I put a blanket over my new PC. I do not want to look at it. Finally, I make one more attempt. I go to a local park where I think my phone will have the best signal to minimize disconnects and start the process all over again. For 40 minutes, I sit alone, listening to Dell's hellish hold music. Before finally getting through to the out-of-warranty team one final time. The agent on the other end is helpful. She assures me that they have a Dell-branded NVMe drive that will in fact work with my computer. She says that she will send me a quote later that day. I hang up the phone, and for the first time I feel light. I am nearing the end of my journey. A tear may have slid down my cheek, but it could have been the rain. I feel a great weight lifted. I return to my apartment and things start to feel normal. I reflect on my journey and all I've learned. If nothing else, I know a lot more about PCs now than I used to. Exatamente. So maybe it was all worth it. Com computador você aprende na dor, mano. Maybe it's all really going to be errando, comprando the deluded ramblings of a foolish child. I receive my quote from Dell. €400. €400 for a new Dell 1TB NVMe drive. I am bewildered. I am furious. Cursed! Cursed! Third-party drives cost a quarter of the price. I cannot afford to sink that much more money into this machine. And slowly, I look around me, and the normality I felt cracks and falls away. An illusion designed to plunge me deeper into agony and despair. And I just break. I give up. I give up hope. I give up my dreams. I walk away. I forget my delusions of an NVMe drive. I do not deserve one. I order a regular old solid-state drive for €80 on Amazon, and somewhere deep down, a little part of me slips away and never comes back. A week later, my solid-state drive arrives. I feel no joy. I feel no pain. It just is. I open up my PC once again and connect my solid-state drive. Let this nightmare end. It does not! My computer cannot detect my new solid-state drive. Panic shoots through me. No. How? This is impossible. This cannot happen. I do not want this! Members of my Discord have heard my plight and offered to help. They were all very nice and good. I film myself digging around the guts of my PC and stream it to them. They treat me with a gentle kindness, as if I were a child who has fallen down the stairs for the first time. We identify the problem. The SATA power plug is not connected to the hard drive, and after a long time, far too long, I find an unused SATA power plug within the depths of my machine. I plug it in, close back up the PC, and nothing. It still does not work. I thank everyone for their help and end the call. I sit in silence. I will be here forever. The next morning, a member of my Discord sends me a link. The PC I have actually uses a proprietary front-loaded hard drive system which requires separate upgrade kits to fit SSDs and NVMEs. I get excited and Nossa, cara, sério, na moral, mano. Vendo esse vídeo, tipo, eu já era do time de tipo, ei, monte seu próprio PC, tá ligado? Compra as peças, vai valer a pena. E agora eu sou 100% compre seu próprio PC. Olha isso, mano. Olha isso. Ou melhor, leva num Ericsson. Leva num Ericsson. Tá ligado? O cara
O cara vai fazer 1000 vezes melhor que sua merda aí. In my foolish exuberance order Eu an indo bater na NVMe Dell. drive. But there is a problem. I cannot find these kits anywhere online. You cannot buy them directly. The only way to get them is by calling Dell customer Again and again and again. service. The customer service saga plays lindo, out cara. again. Out of kindness, I will spare you from experiencing this saga again. Obrigado. Just note that reality did not grant me that same mercy. Finally, I get to the out of warranty team and they send me a quote. The parts to fix my new machine cost €467. I roar, but no sound comes out. I cry, but no tears emerge. The emptiness that was once inside me has expanded to encompass my entire reality. Dark, cruel blackness as far as the eye can see. I search the internet for a third-party solution, but can only find one tray with the right measurements. But they no longer ship to Ireland. I check my Parcel Motel, which is a service I use to import things from the UK, but they are no longer in business due to Brexit. I fall deeper. I sit back down, my face white, my soul broken. I am but a tiny human spirit, shattered against this mammoth corporate obelisk. In that moment, I know true defeat. I give in. Through a layer of deep sobs, I pay the €467. I look into the mirror. I no longer respect the person staring back at me. That was 4 days ago. Thank you for listening to my story. I am sorry. I am guessing people are going to reach out and offer to help, but you cannot help me. You cannot save me. I am already dead. It's at this point I begin to document my journey on Twitter. A lot of people begin to follow it. A pressure begins to mount in my chest. The next tweet reads, my phone beeps. I tremble. I open my package and find it is not in fact my upgrade set, but a PCIe Wi-Fi card I ordered from Dell. I sigh in disappointment. But this does not need to be a bad thing. This simple fix might help restore some of my lost morale. I open the PC back up and insert the card, connect it to the external signal receiver. Nesses momentos você tem que se satisfazer com pequenas vitórias, né? Close it back up. I can do this. My PC does not recognize the card. I spend an hour and a half adjusting every Wi-Fi setting back and forth, restarting my computer over and over. Little by little, my hope chips away. I scratch and I claw and I struggle, but I am an ape staring at the sky, the boundless freedom of the internet, never to be mine. I pour a hot bath. The steam is comforting. I glimpse my reflection beneath the water. My face is rippled and distorted. I do not recognize the person staring back at me. Something about this bothers me. falei. The Twitter thread continues to gather momentum. Journalists write articles about it. I begin to worry things are getting out of control. My NVMe and caddy arrives. With quivering hands, I open it up. The screws are very tiny. My fingers cramp. After too long, I fit the NVMe inside the caddy. This is it. I am not a religious man, but in that moment, I pray. I feel my prayer rise out of my mouth into the sky, past the clouds, through space, and enter the great cosmic unknown. I feel it experience worlds different and alien and strange, until finally it collides with the consciousness of some great cosmic being, infinitely older and more unknowable than anything humanity has ever encountered or ever will. God, Satan, some advanced alien life form. I do not know, but I pray to it. I beg it. Please, please just let my PC work. I feel this massive corporeal entity stir. Its gargantuan lips part, and from them escapes a deep cosmic whisper that crashes down through the heavens, down through the clouds, down through my roof,
rupturing my reality, shaking my soul, and with a silent, deafening roar, it whispers, "No." My BIOS does not recognize my NVMe drive. I go empty. The darkness once inside me now becomes my everything, not merely my reality, but my past, my present, my future. It twists infinitely across space and time, infecting every moment of my life, each second that has come before, every second that will follow after. I see it all. My entire existence was always leading to this. There is no escape. There never was. This is my end. This is all I am. This is all I will ever be. Forever and ever and. See you later. Sim, velho, muito bom. É a música da Adele? When suddenly, my phone rings. It is a number I do not recognize. Espero que o seu toque, massa. Hello? Is this John Walsh? Yes? Good afternoon, Mr. Walsh. I am a representative of Dell. We have been monitoring your thread on Twitter. Fudeu, toma processo aí, palha. The conversation that follows lasts nearly 1 hour, over the course of which I learn one thing. Dell have sent me a heavy hitter. The person I am speaking to is nothing less than the Special Forces Black Ops of Customer Service. Her title is Resolution Manager, but for the rest of this conversation, I will refer to her simply as the Closer. She has one job: make this problem go away. Make me go away. A job she is frighteningly efficient at. She's apologetic for everything that's happened while being careful to never actually apologize. But she's so damn good, I barely notice. Worse, she's kind. She's nice. Her words are slow and gentle. She compliments me, commiserates with my fury and sadness. You're quite a storyteller, Mr. Walsh. I can feel that you've been through a lot. It is the most seen, the most understood I've felt by another person since the pandemic began. I try and stay angry, try and hold my edge, but I cannot. She is too strong. I curse my own weakness. The only point of the conversation she doesn't feel in full control of comes when she says, I can... Sim. Aqueles celulares lá da Razer, tá ligado? Eles já fazem isso. Cara, é bem possível, tipo, de real mesmo, bem possível. See from your Twitter you have a YouTube channel and 1.12 million subscribers. There is a pause. For a moment, she sounds flustered. She recovers nearly immediately, and with what feels like renewed conviction, pulls me into her final gambit. Now, what will it take to fix this? I nearly scream, "I want Bill Gates' fucking head!" before realizing how little sense that would make. I try and tell her that nothing can fix this. I have all the parts I need. I just need to find the right configuration. As the words fall out of my mouth, not even I believe them. She politely, firmly dismantles my objections. So, you're going to try and fix the machine yourself. How has that been going? Trying to fight her is like striking at smoke. After an hour, I am exhausted, worn down by careful, gentle, precise words. She remains as sharp, friendly, and tactical as when the conversation began. She leaves me with a choice. In order to make all this go away, I'm prepared to either refund you the price of the caddies, or we give you a credit note upon return of the machine. The call ends. I cannot shake the feeling that I have been bested by a superior being. The closer's words wash over me. The desert of hope I once occupied has now been filled by an ocean. However, from its depths rises
a final conflict, great and terrible. As petty and ridiculous as it might seem, I did not want to accept Dell's offer. After everything, I did not want to let them be the heroes of this story. And a huge part of that is I cannot rid myself of the feeling that the only reason Dell have contacted me is because of the infamy of the Twitter thread, the size of my following. I never wanted that. I just wanted to be sad on the internet. This is something I have struggled with for a long time and not something I expect everybody to understand. But I do not accept gifts from large companies. I turn down gift bags, download codes, and free merchandise. I do not want to be treated differently from any other person. It is not why I do what I do. And if not for who I am, I cannot know that Dell would have left me burn in this hell like they potentially would so many other people. I voiced this concern to the closer, but she assured me this is not the case, that they are giving the same customer service they would to anyone else. I want to believe her, but I do not. If I accept Dell's offer now, I will be disappointed in myself. But I am also tired. I am so tired. This journey has drained me of blood and life. I am a skeleton who hobbles listlessly from one day to the next. Thoughts of hard drives and customer service shrouding my every moment. My partner softly pleads with me to accept the offer. She tells me she wants her boyfriend back. I feel I have let her down. And so, the final conflict emerges. On one side, my soul, my desire not to abuse my status. On the other, my sanity, my desire to escape this nightmare and return to a normal life. I am not thinking clearly. I have not, for what feels like a very long time. And so, I turn to the people who will understand what this great and terrible journey has been. I post a poll on Twitter. To accept Dell's offer or to embrace oblivion. No, I place my Dell PC into a large box I got from a local coffee shop. I seal it up, and it's hard not to feel strange that this day is finally here. I have thought about this machine every day for 6 months. It has become part of my life. I carry it down to the mailroom, take one final glance at it, and that's it. The Dell machine disappears out of my life forever. Dell eventually agreed to refund the price of the machine as well as the extras, and for that I have to thank the closer. While I found her mildly terrifying initially, she did do her best to listen and help me. Mas acho que depois de tempo, tá ligado, que você fica mais... A week later, você começa a ver mais coisas de PC, tipo, esse sentimento vira pra... não deu vídeo. Ok, deixa eu ver o que é, tá ligado? I go downstairs and it's the same machine. I don't know how, but it has returned to me. I really wish I was joking about this bit, but I am not. I become frightened the machine has some kind of horrific sentience. I very seriously consider setting it on fire. The following week, my new machine arrives. This is a PC that the members of my Discord helped me build, and for that, I will be eternally grateful to them. It has an NVMe drive. It is very fast and very powerful. Editing on it feels like cheating. This video you're watching right now is the first I've completed on it. I am very happy. I feel this agonizing period of my life start to agora fade. comigo fica mais uma chamada pra uma aventura, tipo, não deu vídeo. Você tá fudido na minha mão. But I have learned one thing. I am a fucking idiot. However you want to slice. Mas é que também, Elton, tipo, eu gosto disso, tá ligado? Tipo, eu acho que uma tarde divertida pra mim seria desmontar um computador, limpar e montar de novo, tá ligado? I ordered a bad PC and Dell sent me one. This would never have happened if I was less stupid and proud and just asked someone who knew better. And it's only when other people offered me that help and I finally grudgingly accepted that things started to get better. So I guess what I do take from this is, as much as the last year and a half might have made us feel otherwise,
Humans are not creatures designed to function in isolation. There's no shame in asking for help in things you don't understand or problems you don't feel that you can face by yourself. Because otherwise, you could just end up as a big dumb porque é idiot aquilo, with tipo, a é um broken bagulho que envolve PC muito dinheiro. and then have to make a video about it. Thanks for watching. Não é tipo um carro, tá ligado? Que não ligou, mas sei lá, dá pra Friends, fazer I coisa. hope you had a good time with this one. I want to thank Dá pra dar um jeito, tá ligado? No PC, se não funciona, é só nada, tá ligado? É um montão de nada. Sim, sim. Cara, esse vídeo foi bom, hein, mano? Eu saí piroquinha da cabeça, mano. Saí abalado com o homem. Tadinho, mano. Fizeram o que quiseram com o cara, velho. Porra, Del. Qual foi, tio? Oxi. Faz isso não, mano. Pelo amor de Deus. É. Vem aqui que eu vou te quebrar, parceiro. Te quebrar, irmãozinho. Agora resolver problema. Não, fato. Tipo, agora eu vou... Tanto, né, que eu comprei... Calma, deixa eu pegar aqui. Eu tenho. Tanto que o motivo de eu ter comprado um SSD foi porque eu tô fazendo um projeto com esse notebook aqui. Só que, além de só montar ele, né? Eu vou começar a me aventurar em outros sistemas operacionais, olha só. Eu tenho que aprender Linux, tipo, o mais rápido possível. Principalmente pra usar no meu trabalho. Porque é tudo Linux, todos os sistemas são Linux. E... eu tô pulando de cabeça. Então pra mim é tipo... Pra mim esse tipo de coisa é tipo animador, tipo massa, tá ligado? É uma aventurinha, assim. Mas eu consigo entender perfeitamente quem é tipo, mano, porra, só era pra ligar a tela, irmão. É open source, tá? O open source dos guri, tá? Olha que bonitinho, Pop OS. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Eu vou... Tô terminando a live aqui também. Dual boot. Eu vou começar a fazer essas coisas aí também. Ai, a vida, né, boys? A vida. Vai mimir? Vai ter... Sério, o vídeo do Rick ficou muito bom, né? Não, Linux é muito da hora. Eu tô usando o Garuda no trabalho, eu acho muito da hora. Muito, muito da hora. Depois eu chego em casa e eu fico tipo, nossa, o Windows é uma sem graça, mano. Tá ligado? Tipo, mano, olha isso. Eu não, eu vou ficar um tempo ainda. Eu tenho que editar os episódios mais tarde também. Exatamente, velho. Exatamente. Ai. É sobre isso, boys. Cadê meu SSD? Sai da China, sai da China, sai da China. Mas eu vou terminando a live aí, tá bom, gente? Beijo pra todo mundo que viu. Obrigado aí. Live de terrors, foi um terror. Mas foi da hora, tá? Valeu todo mundo. Até, gente. Tchau, tchau.